Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto com Tenseigan. Capítulo 931. Vou garantir que ele não interfira, declarou Kuroto, olhando para Nagato. É mesmo, murmurou Nagato. Bang. No instante seguinte, Kakashi, que estava bem ao lado de Kuroto, foi arremessado para longe sem qualquer aviso. Ao mesmo tempo, Nagato, que estava em frente a Kuroto, desapareceu, reapareceu onde Kakashi estivera um instante antes e deu um soco em Kuroto pelas costas. Embora o súbito desaparecimento e reaparecimento de Nagato o tenham surpreendido, Kuroto conseguiu esquivar-se do ataque de Nagato com bastante facilidade, saltando rapidamente para trás e distanciando-se dele. Limbo, prisão de fronteira, hein? Esse jutsu é realmente muito problemático, murmurou Kuroto com um suspiro, olhando ao redor com uma expressão vigilante e pensando, os clones de Nagato no limbo devem ter me cercado por todos os lados. O problema é que, atualmente ele não consegue usar a acuidade visual do Tenseigan para ver e localizar os clones do limbo de Nagato. O Byakugan não é capaz de tal feito. Enquanto Kuroto olhava ao redor, Nagato perguntou, você, não é Hyuga Oki, quem é você? Embora saiba que está cercado pelos clones do limbo de Nagato, Kuroto não demonstra nenhuma ansiedade e responde com uma risadinha. Ah, e eu pensando que você nem ia notar. Eu queria brincar um pouco mais, Nagato, seu estraga-prazeres. O jeito como Kuroto falava irritou profundamente Nagato, e com a raiva claramente visível em sua expressão indiferente, ele gritou, brincar? Você acha que isso tudo é uma brincadeira? Percebendo a mudança na expressão de Nagato, Kuroto deu uma risadinha, claro, e acrescentou, sua própria existência é uma fonte de prazer para mim. Você existe para o meu entretenimento, e deveria se sentir honrado. Não é qualquer um que tem esse direito neste mundo ninja. Nagato cerrou os dentes e perguntou, você é Yama, não é? Na opinião de Nagato, a única pessoa em todo o mundo ninja que ousaria falar com ele dessa maneira é Yama, ninguém mais possui tal peculiaridade ou confiança. Até que enfim você percebeu uma coisa tão simples, Nagato disse Kuroto com um sorriso. O que aconteceu com Hyuga Oki? Perguntou Nagato. Ele queria saber se a Oki estava em conluio com Yama e a Matsukami desde o início ou se algum acidente ocorreu no meio do caminho. Bull, você está sendo tão estraga-prazeres de novo, a gente quase nunca se vê. Será que você não pode esquecer essas pessoas e coisas irritantes por uma vez e bancar o palhaço para mim? Disse Kuroto, fazendo beicinho. Quanto mais Nagato ouvia Yama falar, mais irritado ficava, esse cara. Notando a expressão irritada de Nagato, Kuroto deu uma risadinha e cedeu. Tudo bem, eu vou te contar. Aquele idiota do Hyuga Oki estava mesmo tentando me desafiar? Não é totalmente idiota da parte dele? É o que acontece com a maioria das formigas. Só porque ganham um pouco de poder, começam a pular por aí achando que são superiores, sem nem perceber que são apenas uns sapos ignorantes num poço que nunca viram o oceano infinito. Pense bem, como membro do ramo Hyuga da família pode desafiar a majestade de um Otsutsuki? Não é totalmente ridículo? Sobre o que Kuroto disse, Nagato não prestou muita atenção. No entanto, o termo Otsutsuki deixou sua expressão solene. Esta não é a primeira vez que Nagato ouve o termo Otsutsuki. Para descobrir a origem de Matsukami e Yama, bem como a origem de seu Rinnegan, Nagato estudou muitos livros e escrituras antigas de diversos países. Embora não tenha encontrado muita informação sobre a origem de seu Rinnegan, Nagato descobriu algumas coisas sobre o lendário sábio dos 6 caminhos. Surpreendentemente, o sábio dos 6 caminhos era um Otsutsuki, um membro do clã Otsutsuki, e a maioria dos principais clãs ninja temidos em todo o mundo ninja, como o clã Uzumaki, o clã Uchiha e o clã Senju, todos são descendentes de sábio dos 6 caminhos. Não muito longe. Pense bem, como membro do clã Hyuga pode desafiar a majestade de um Otsutsuki? Não é totalmente ridículo? Ao ouvir as palavras de Kuroto, Setsunegro ficou em choque. Então isso significa que Yama é mesmo um Otsutsuki. Hyuga Oki estava falando a verdade. Mas como ele descobriu isso? De qualquer forma, a grande questão agora é, Yama é descendente de Amura, ou ele é do mundo principal, assim como Kaguya que veio em busca do fruto do chakra. Por mais que Zetsunegro tentasse descobrir a origem de Yama, ele não tinha certeza. Ele sabia muito pouco sobre o clã Otsutsuki. Droga, justo quando as coisas estavam melhorando. Porque ele tinha que aparecer do nada e logo numa hora dessas. Não era para eles não aparecerem tão cedo. Praguejou Zetsunegro. Independentemente da origem de Yama, seja ele da lua ou de outro mundo, o fato de ele ser um Otsutsuki não é uma boa notícia para seus planos de libertar Kaguya. O que fazer? Como lidar com um Otsutsuki? Murmurou Zetsunegro em tom aflito. Enquanto Zetsunegro tentava pensar em uma contramedida contra os Otsutsuki, a situação do lado de Nagato continuava a se desenrolar. Após conter seus pensamentos, os olhos de Nagato gradualmente se encheram de determinação. Sua expressão antes indiferente se transformou em raiva, e ele rugiu. Ninguém pode me tratar como um peão, nem mesmo você, e eu não. Sou sua fonte de entretenimento. Toda vez que encontra Yama, Nagato perde sua fachada. Ele realmente não é capaz o suficiente, murmurou Zetsunegro com um suspiro cansado. Normalmente Nagato mantinha uma postura indiferente e calma, como se estivesse acima dos outros, como se fosse um deus, e os outros fossem seus súditos. Poucas pessoas eram capazes de despertar qualquer emoção nele. No entanto, sempre que Nagato encontrava Yama, toda a sua fachada desmoronava e suas inseguranças se tornavam dolorosamente evidentes. Até mesmo a declaração ninguém pode me tratar como um peão, nem mesmo você, e eu não sou sua fonte de entretenimento, talvez fosse dirigida mais a si mesmo. Nagato estava tentando se convencer de que não era apenas um fantoche nas mãos de Yama. Em resposta ao rugido de Nagato, Kuroto alçou voo e comentou, se você não consegue nem controlar suas emoções, se tornará completamente incompetente e não será capaz de realizar nada.
Enquanto eu ainda estiver interessado em você, tente ficar mais forte para que possa me divertir um pouco, porque se não o fizer, posso perder o interesse, o que será o fim da sua vida. Trabalhe duro, Nagato, não me decepcione. Maldito seja você! A raiva de Nagato era palpável enquanto ele rangia os dentes e liberava seu chakra. A reação do chakra de Nagato superou até mesmo a da maioria das bestas com cauda, causando mudanças ambientais significativas. O chão sob seus pés rachou e se moveu, e as ondas de ar dissiparam a fumaça e a poeira ao redor. Ao ver a demonstração de poder de Nagato, Zetsu Negro ficou sem palavras. Inesperadamente Nagato já atingiu um nível tão alto. Capítulo 932. Vamos voltar alguns segundos no tempo para o momento em que o clone de Nagato no limbo deu um soco em Kakashi, lançando-o para longe sem aviso prévio. Ao se levantar, Kakashi tossiu sangue e avaliou seus ferimentos. Parece que algumas costelas estão quebradas. Assim que recuperou o equilíbrio, Kakashi ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Ataque Kakashi, você está bem? Os olhos de Kakashi se arregalaram em surpresa. Ele examinou os arredores, tentando encontrar a origem da voz, que era ao mesmo tempo familiar e estranha, dificultando a identificação. Tentou reconhecer quem falava, mas não conseguiu encontrar ninguém por perto que pudesse estar falando com ele. Não se surpreenda. Estou me comunicando com você telepaticamente, em outras palavras, estou falando diretamente dentro da sua mente. Para responder, basta pensar no que você quer dizer, e eu ouvirei, explicou a voz. Eu entendo, Kakashi assentiu mentalmente e respondeu à pergunta anterior da voz. Parece que algumas das minhas costelas estão quebradas. O ferimento não é muito grave, comentou a voz pensativamente. Muito bem, continue fazendo o que eu disse antes. Tente recuperar o Jinchuriki da 8 caudas. Estou mantendo Nagato ocupado. Aproveite esta oportunidade para salvar Killer Bee. E certo, Kakashi afirmou mentalmente reprimindo a dor, e desapareceu com um clarão prateado. Voxas! Com um lampejo prateado, Kakashi apareceu em uma clareira. Ao escapar de Nagato depois de mandar Naruto embora, Kakashi conseguiu espalhar algumas kunais do dragão voador, permitindo-lhe utilizar o jutsu do dragão voador. Killer Bee, onde você está? Kakashi murmurou enquanto tentava localizar o Jinchuriki da 8 caudas. A densa nuvem de poeira e fumaça obscurecia sua visão, e por algum motivo, ele não conseguia sentir a presença de Killer Bee nem o chakra da 8 caudas. Normalmente rastrear a localização de um Jinchuriki era relativamente simples, mas naquele momento, Kakashi se via incapaz de senti-lo. Ele está suprimindo seu chakra. Tentar suprimir seu chakra em uma situação dessas é bastante normal. Afinal, Killer Bee está na base inimiga, e os inimigos são muito mais poderosos que Bee. Sua única chance de escapar é minimizar ao máximo sua presença de chakra para evitar ser detectado. Kakashi entendeu essa tática e pensou, bem, se isso funcionar, não tenho problema. Só espero que Killer Bee consiga escapar de um jeito ou de outro. Bum! Os pensamentos de Kakashi foram abruptamente interrompidos por uma explosão à distância. O impacto da explosão dissipou a fumaça e a poeira, permitindo que Kakashi tivesse uma visão mais clara da área onde ocorrerá. Uma nuvem em forma de cogumelo subiu ao céu, e imediatamente após a explosão, Kakashi pôde sentir o chakra da 8 caudas emanando daquela direção. Observando a nuvem em forma de cogumelo, Kakashi suspirou percebendo. Acho que estava esperando demais. Ele não perdeu tempo e avançou, plenamente consciente de que precisava ajudar Killer Bee a evitar sua captura. Alguns segundos depois. Como foi? Você conseguiu salvar o Jinchuriki das 8 caudas? É inútil. Obi-Wan Madara foi mais rápido do que eu e capturou Killer Bee usando seu ninjutsu espaço-temporal. Quando Kakashi chegou ao local de onde ouvirá a explosão, a única pessoa presente era o mascarado Madara, e não havia nenhum vestígio de Killer Bee. Isso só pode significar uma coisa, embora tenha tentado escapar, Killer Bee não conseguiu fazer nada contra Madara, e foi capturado mais uma vez. Suspiro. É mesmo? Então esquece, a voz telepática de Kuroto ecoou na mente de Kakashi. Ele estava claramente desapontado. Kakashi também sabia que Akatsuki adquirir outra besta com cauda era um grave problema para todo mundo ninja, porém, não havia nada que pudessem fazer a respeito por enquanto, pois não tinham um método para salvá-lo da dimensão Kamui. Como foi? Você conseguiu salvar o Jinchuriki da 8 caudas? Infelizmente foi inútil. Obi-Wan Madara foi mais rápido do que eu e capturou Killer Bee usando seu ninjutsu espaço-temporal. Ao chegar ao local da explosão, Kakashi encontrou apenas o mascarado Madara parado ali, sem nenhum sinal de Killer Bee. Isso só poderia significar uma coisa. Apesar de suas tentativas de fuga, Killer Bee não conseguiu resistir a Madara, e foi capturado mais uma vez. Suspiro. É mesmo? Então esquece isso. A voz telepática de Kuroto soou na mente de Kakashi, repleta de decepção. Kakashi compreendeu a gravidade da situação. A obtenção de outra besta com cauda pela Akatsuki representava uma ameaça significativa para todo o mundo ninja. No entanto, eles estavam impotentes para recuperar Bee da dimensão Kamui, restando-lhes poucas opções. Ciente de que uma oportunidade valiosa havia sido perdida, Kakashi suspirou e perguntou, o que devo fazer agora? Devo me juntar a vocês e ajudar contra Nagato? Kakashi acreditava que se conseguissem eliminar Nagato, não importaria quantas bestas com cauda Akatsuki tivesse capturado. A ameaça ao mundo ninja seria muito menor. Assim, ele sugeriu que trabalhassem juntos para derrotar Nagato, na esperança de pegá-lo de surpresa. Deixe-me pensar. Há algo que você pode fazer. Kuroto começou a explicar um plano para Kakashi. Assim que Kuroto terminou de explicar o plano, Kakashi ficou surpreso com a disposição em cooperar, mas não se deteve nisso por enquanto. Em vez disso, assentiu e disse, entendo. Farei o meu melhor para que o momento seja o certo. Retornando ao presente.
Inesperadamente Nagato já atingiu um nível tão alto. Zetsu Negro ficou surpreso com a demonstração de poder de Nagato. Após o encontro anterior com Yama nos arredores de Konoha, Nagato nunca havia liberado toda a sua força. Ele a manteve oculta, pois não havia necessidade de revelá-la. A avaliação de Zetsu Negro sobre a força de Nagato era baseada naquela batalha anterior com Yama. Contudo, agora, ao sentir o chakra avassalador emanando de Nagato, Zetsu Negro teve que reavaliar sua compreensão das habilidades de Nagato. Parecia que Nagato estava se aproximando dos níveis de poder exibidos por Agoromo e Amura antes de Agoromo selar a 10 caudas dentro de si. Essa constatação despertou uma perspectiva diferente na mente de Zetsu Negro. Talvez essa situação não seja tão ruim assim. Intrigado com a força recém-adquirida de Nagato, Zetsu Negro não pôde deixar de se perguntar se esse desenvolvimento teria algum significado para o misterioso Otsutsuki. Alheio aos pensamentos de Zetsu Negro, Kuroto deu uma risadinha em resposta à demonstração de poder de Nagato. Sim. Isso é bom, embora você ainda esteja muito aquém, e isso esteja longe de ser suficiente para me fazer falar sério, ainda é muito melhor do que antes. Indicando que, embora fosse uma melhora, ainda não era o suficiente para realmente despertar seu interesse. Chega dessa palhaçada, vamos começar logo com isso. Nagato estava impaciente com a conversa fiada e decidiu agir. Ele ergueu a mão e liberou Banshou Tenin, com a intenção de lidar com Kuroto de forma decisiva. Kuroto, que esperava por esse momento há algum tempo, sorriu. Boa sorte lidando com o presente que preparei para você. E estendeu a mão, da qual irrompeu uma chama intensa e incontrolável, lançando-se em direção a Nagato. Pá! O fogo obscureceu a visão de Nagato momentaneamente, mas ele permaneceu determinado. Absorveu as chamas com a outra mão enquanto continuava a usar o Shiha Tensei. O poderoso Shiha Tensei de Nagato forçou o corpo do boneco, que pairava no céu, a despencar. Enquanto segurava o boneco pelo pescoço, Nagato percebeu algo incomum. Ele não conseguia sentir Yama dentro do boneco, e o par de Byakuga nos olhos do boneco também havia perdido o brilho. Ele foi embora? De repente as palavras ditas anteriormente por Kuroto, boa sorte lidando com o presente que preparei para você, ecoaram em sua mente. E ele sentiu o boneco emitindo uma onda avassaladora de chakra sinistro. Nesse momento, os instintos de Nagato gritaram que ele havia caído em uma armadilha e que a situação estava se agravando rapidamente. Nagato percebeu que se o boneco explodisse, a devastação seria catastrófica, podendo causar a morte de vários membros da Akatsuki. Diante desse cenário terrível, Nagato sabia que não tinha outra escolha a não ser agir rapidamente. Ele rapidamente elaborou um plano para evitar o desastre. Se conseguisse absorver todo o chakra do boneco, poderia impedir a explosão iminente. Com determinação, Nagato começou o processo de drenagem do chakra do boneco, na esperança de desarmar a situação explosiva. Em meio à absorção de chakra do boneco e à tentativa de evitar o desastre, Nagato foi pego completamente de surpresa. Um súbito clarão prateado atrás dele o alertou para uma presença, mas antes que pudesse reagir, uma dor lancinante atravessou seu peito. Tossindo sangue, ele percebeu que havia sido empalado. Com a visão embaçada, Nagato ouviu a voz de seu agressor. Espero que isso funcione. E então testemunhou outro clarão prateado quando seu agressor desapareceu. Ataque Kakashi. Os pensamentos de Nagato dispararam ao reconhecer o envolvimento de Kakashi. O boneco à sua frente ostentava um sorriso sinistro, e naquele instante as palavras enigmáticas de Kuroto ecoaram em sua mente mais uma vez. Boa sorte lidando com o presente que preparei para você. Antes que Nagato pudesse compreender a dimensão da armadilha em que havia caído, o boneco detonou numa poderosa explosão, consumindo tudo em seu caminho destrutivo. Bum! Capítulo 933. Bang! A voz autoritária do Yondaime Raikage ecoou pela sala de conferências quando ele quebrou a mesa para chamar a atenção de todos. Sua declaração interrompeu as discussões que ainda persistiam, exigindo ação imediata. A atmosfera tensa na sala era palpável enquanto todos consideravam suas palavras com atenção. 3 dias haviam se passado desde o golpe de estado do clã Uchiha, e durante esse tempo, as 5 grandes vilas ninja haviam diligentemente coletado informações. Suas descobertas eram sombrias. Na noite do golpe, a Akatsuki havia lançado um ataque coordenado para capturar todos os Jinchuriki restantes. 4 deles caíram nas garras da Akatsuki, restando apenas Karatashi e Agura de Kirigakuri como o único sobrevivente. Felizmente, Konoha estava preparada para o ataque da Akatsuki e graças à marca do dragão voador de Kakashi, Naruto e Fu foram salvos. Consequentemente, apenas 2 Jinchuriki foram capturados com sucesso, Killer Bee, de Komogakuri, e o Takata, de Kirigakuri. A gravidade da situação pesava sobre os líderes reunidos, e a urgência de organizar uma missão de resgate era evidente para todos. A raiva do Raikage era palpável, e não se devia apenas à captura de Killer Bee. Bee não era apenas um recurso valioso para Kumo, ele também era o irmão jurado do Raikage. A ideia de seu querido amigo e camarada ser levado pela Akatsuki era insuportável. Além disso, esta não era a primeira vez que tal tragédia assolava Kumo. Yujito-ni, a Jinchuriki das duas caudas, havia sido capturada anos atrás, e apesar de seus esforços, permaneceu nas garras da Akatsuki, aumentando o sofrimento da vila. Agora, com a captura da Jinchuriki das 8 caudas, a força de Kumo estava severamente comprometida. Mizukage compartilhava do sentimento sombrio de Raikage. As notícias de Kirigakuri informaram Iagura que o Takata, o Jinchuriki das 6 caudas, também havia caído nas mãos da Akatsuki. As circunstâncias que envolveram a captura de Utakata levantaram uma possibilidade perturbadora. Poderia haver outro traidor nas fileiras de Kirigakuri. As implicações de tal traição
traição eram terríveis e pesavam muito na mente de Mizukage, embora tenha conseguido controlar toda a vila com facilidade com a ajuda de Amatsukami. O fato de traidores continuarem a surgir de sua vila está tornando sua vida difícil. Assim como o Raikage e o Mizukage, a expressão do Tsuchikage também se tornou uma carranca. Embora Onoki se sinta um tanto aliviado agora que como também perdeu seus 2 Jinchuriki, e Kirigakuri também perdeu um dos seus, afinal, não faz muito tempo. Os 2 Jinchuriki de Wagakuri foram capturados, e ele não pôde fazer nada para impedir a Akatsuki. Claro, isso não significa que ele esteja indiferente a Akatsuki, pelo menos, sua reputação foi preservada. Em comparação com Raikage, Mizukage e Tsuchikage, a Kazekage Pakura estava tranquila. Superficialmente, o Jinchuriki da Uma Cauda havia sido executado, então a Uma Cauda ainda estava no ciclo de reencarnação e até renascer. Ninguém poderia fazer nada a respeito. Na realidade, Pakura sabia que Gaara estava sob a proteção de Kuroto, então ninguém seria capaz de feri-lo. Afinal, ela estava bem ciente da disparidade atual no mundo ninja. Com exceção de Konoha, nenhuma outra vila ninja era capaz de proteger seus Jinchuriki. Em meio a uma situação tão conturbada, Pakura sente-se genuinamente satisfeita por ter traído Rasa e escolhido servir Hyuga Kuroto. Comparada a quando era apenas a comandante da Anbu, agora ela não só é a Kazekage, como também a situação de Suna melhorou consideravelmente ao longo dos anos. No geral, sua decisão trouxe grandes benefícios a Suna. Percebendo que ninguém lhe respondia, o Raikage falou com raiva. Por que ninguém diz nada? Vocês já desistiram do Bi? Atrás de Kuroto, Kakashi interrompeu. Raikage dono, por favor, acalme-se. A essa altura, mãe. A interrompeu Kakashi quando ele perguntou. Se acalme? E gritou. A Akatsuki capturou bestas de 5 caudas. E você está me dizendo para me acalmar, mão do Okage? 2 de Komogakuri, 2 de Wagakuri e 1 de Kirigakuri. O fato de Akatsuki ter conseguido capturar as bestas de 5 caudas é realmente preocupante. No entanto, quanto mais problemática a situação, mais imperativo se torna manter uma abordagem calma e ponderada antes de elaborar qualquer plano, disse Kakashi, com uma expressão séria. Já não enviamos pessoas para investigar? Vamos aguardar os resultados da investigação antes de tomar qualquer atitude. Embora Kakashi não tenha dito isso em voz alta, ele não acreditava que Akatsuki continuaria usando sua base anterior depois do que ele e Yama haviam feito lá. Na verdade, os pensamentos não expressos de Kakashi foram ecoados pelo Tsuchikage, que balançou a cabeça e comentou. Não seja ingênuo, Raikage. Já que a base da Akatsuki foi exposta, eles sem dúvida a abandonarão. E mesmo que não o façam, duvido que mantenham os Jinchuriki capturados lá. Deidara cruzou os braços casualmente e acrescentou em tom indiferente. Já se passaram vários dias desde a captura deles. Talvez os Jinchuriki tenham encontrado seu fim. Afinal, a Akatsuki parece mais interessada em capturar as bestas com cauda. Eles não precisam dos Jinchuriki. Do que diabos você está falando, seu desgraçado? Olhando para Deidara, o Raikage falou com um tom frio. Se a sua Matsukami estivesse disposta a nos ajudar e cooperar plenamente, a Akatsuki já teria sido aniquilada há muito tempo. Nem precisaríamos discutir nada aqui. Basta contatá-los. Se vocês querem dinheiro, eu providencio. A Amatsukami não é uma organização mercenária? Deidara não demonstrou nenhum medo do Raikage e deu uma risadinha. Parece que sua memória está bem fraca, Raikage. Eu já não lhe disse várias vezes que não sou membro da Amatsukami? A Umuzubi me procurou para recrutá-la, mas eu a rejeitei. Não tenho a menor intenção de me juntar a indivíduos tão suspeitos. Já chega de suas mentiras, disse o Raikage, liberando seu chakra, já fervendo de raiva, e a atitude indiferente de Deidara só o enfureceu ainda mais. Deidara sorriu. Parece que você está louco para brigar. Os Raikages são só músculos e nada de cérebro. E levando a mão à sua bolsa ninja, acrescentou. Desenvolvi um novo jutsu recentemente. Não me importo de usar você como tela para exibir minha arte. As palavras de Deidara só pioraram a situação, e logo Raikage e a comitiva de Tsuchikage começaram a discutir, transformando todo o salão de conferências em um cenário caótico que lembrava um mercado de peixes. Com uma expressão entediada, Kuroto soltou um leve bocejo. Uá! Os pensamentos de Kuroto estavam completamente absortos no Tenseigan gigante do clã Hyuga, que ele havia adquirido recentemente. Se não fosse pelo fato de ocupar o cargo de Godami Okage, Kuroto não teria se dado ao trabalho de comparecer a esta conferência aparentemente inútil, cujo resultado parecia fadado ao fracasso. Ele preferia muito mais dedicar seu tempo ao estudo do Tenseigan. É claro que nem todos compartilhavam da opinião de Kuroto, e seu bocejo imediatamente chamou a atenção de todos. Eles interromperam a discussão e olharam para Kuroto com expressões incrédulas. Diante da perplexidade deles, Kuroto acenou com a mão casualmente e disse, não prestem atenção em mim. Todos podem continuar com o que estavam fazendo. Kakashi soltou um suspiro, pensando, Kuroto, e sentiu uma vontade enorme de dar um tapa na própria testa. Sentado entre as mais altas autoridades em uma situação de extrema seriedade, o comportamento descontraído de Kuroto gerou insatisfação em muitos no salão, especialmente no Raikage, que estava ansioso para resgatar Killer Bee. O Raikage lançou um olhar fulminante para Kuroto, como se pudesse devorá-lo vivo. Contudo, nem todos compartilhavam do sentimento do Raikage. Alguns até admiravam Kuroto por seu comportamento descontraído, embora esses indivíduos fossem poucos, Mizukage, Kazekage e Deidara. Além de Yagura e Pakura, Deidara também admirava a atitude casual de Kuroto.
Nesse instante Pakura, que vinha observando tudo em silêncio, voltou seu olhar para Kuroto e perguntou: Hokage dono, tenho uma pergunta para o senhor, espero que possa me dar uma resposta sincera. Assim que Pakura falou, as expressões de todos do lado de Konoha, com exceção de Kuroto, mudaram para preocupação. O Kazekage nem precisou dizer nada, eles já haviam adivinhado sobre o que ela queria perguntar. Kuroto, imperturbável, assentiu e respondeu: certamente, por favor, Kazekage dono, prossiga. Farei o meu melhor para abordar suas preocupações com sinceridade. Pakura pigarreou levemente e fez a pergunta: o misterioso desaparecimento de Ryumyaku de Horan há alguns anos. Você foi o responsável por isso? Com um sorriso, Kuroto respondeu com uma contra-pergunta: Tsunagakure era dona de Ryumyaku? Acho que não, né? Pakura balançou a cabeça e respondeu: é verdade, nós não éramos donos de Ryumyaku, mas Konoha também não era. Bem, não posso negar isso, concordou Kuroto, aceitando o argumento de Pakura. Vendo que Kuroto admitiu prontamente que Konoha não possuía Ryumyaku, a anciã Koharu suspirou pensando: como ele pode admitir tão abertamente que Konoha não era dona de Ryumyaku? Agora, como explicaremos isso para Tsunagakure? O ancião Hiruzen franziu a testa, preocupado que isso pudesse se tornar um problema. Um sorriso iluminou o rosto de Pakura enquanto ela continuava: já que Konoha não possuía Ryumyaku, como você explica a sua posse? Só pode haver uma explicação. Você a roubou do nosso território sem a nossa permissão. Roubei? Kuroto murmurou com uma expressão confusa. Ele esclareceu: do que você está falando, Kazekage dono? Não é correto fazer falsas acusações contra os outros. Eu não sou um ladrão e não roubei nada. O motivo de eu ter Ryumyaku comigo é porque ele me pertence. Eu comprei Ryumyaku com dinheiro. Capítulo 934. Comprou Ryumyaku com dinheiro? As expressões de todos, não só de Pakura, mas de todos os outros, mudaram para surpresa ao ouvirem as palavras de Kuroto. Um pensamento coletivo surgiu na mente de todos. Será que algo como Ryumyaku pode ser comprado? Todos do lado de Konoha olharam para Kuroto com espanto. Como Kuroto era agora o Godami Hokage, eles pretendiam apoiá-lo independentemente do método que ele usasse para adquirir o Ryumyaku. Eles haviam discutido várias possibilidades, mas ninguém esperava que ele o tivesse comprado. Observando as expressões de espanto de todos no salão de conferências, Kuroto perguntou: qual é o problema? Existe alguma regra que proíba a compra de Ryumyaku? A anciã Chiyo, com uma expressão sombria, respondeu: comprou? Por favor, Hokage dono, não brinque. Você afirma tê-lo comprado, mas de quem? Quem está qualificado para vender algo como Ryumyaku? Kuroto esboçou um sorriso tranquilizador ao abordar as dúvidas da anciã Chiyo, a propriedade de Ryumyaku. Acredito que estamos bem esclarecidos sobre isso. Ryumyaku não pertencia a Konoha nem a Suna. Em vez disso, pertence por direito a Horan. O povo de Horan é o verdadeiro dono de Ryumyaku. Há alguma dúvida sobre isso? A anciã Chiyo franziu a testa, buscando esclarecimentos. Você está sugerindo que comprou Ryumyaku do povo de Horan? Kuroto assentiu com a cabeça, sua confiança inabalável. De fato, a pessoa que me vendeu Ryumyaku foi ninguém menos que Sara, a antiga rainha da tribo Horan. Ao ouvir o nome da antiga rainha de Horan, um silêncio atônito tomou conta da assembleia. Se Kuroto fosse apenas um jounin, talvez houvesse consequências por possuir Ryumyaku. Embora a lealdade de Pakura para com ele pudesse ter atenuado algumas preocupações, ainda haveria potencial para insatisfação e problemas de confiança com os anciãos. Foi precisamente por isso que Kuroto nunca revelou possuir Ryumyaku durante seu tempo como jounin. Mas, agora que ocupava o cargo de Hokage, Kuroto não temia revelar a existência de Ryumyaku. Além disso, apesar de algumas negociações secretas e um certo grau de manipulação emocional para persuadir Sara a lhe vender Ryumyaku, ele havia cumprido sua parte do acordo, pagando-a adiantado e escoltando-a para fora do país do vento. Portanto, ninguém no mundo ninja poderia questionar legitimamente sua posse de Ryumyaku. Na verdade, toda essa discussão, incluindo as perguntas feitas por Pakura, havia sido orquestrada de acordo com as instruções de Kuroto. Ele sabia que o ancião Hiruzen certamente levantaria questões sobre a existência de Ryumyaku e como ele a obteve. Consequentemente, Kuroto instruiu Pakura a fazer essas perguntas na frente de todos, garantindo que todas as dúvidas fossem resolvidas de uma vez e evitando a necessidade de explicações posteriores. A anciã Chiyo ponderou sobre a resposta de Kuroto e insistiu: o povo da tribo Horan está desaparecido há vários anos. Você afirma ter comprado o Ryumyaku da rainha de Horan. Como pode comprovar essa afirmação? O sorriso de Kuroto permaneceu enquanto ele retirava um pergaminho de sua bolsa ninja e o entregava a Pakura, explicando: este é o pergaminho que documenta minha posse de Ryumyaku, assinado pessoalmente por Sara, a rainha de Horan. Ao ouvir as palavras de Kuroto, Pakura desenrolou o pergaminho e leu seu conteúdo. O pergaminho continha, de fato, os detalhes da transação entre Hyuga Kuroto e a rainha de Horan. Após examinar o documento, Pakura o entregou à anciã Chiyo e observou Kuroto pensativamente. Percebendo a expressão de Pakura, Kuroto deu de ombros casualmente, dizendo: se isso ainda não for suficiente para convencer o Kazekage dono, que tal eu trazer uma testemunha? A confusão tomou conta de todos enquanto questionavam: uma testemunha? Você quer dizer alguém de Horan? Kuroto esclareceu: não exatamente, mas o testemunho desta testemunha deve convencer a todos. Com essas palavras, Kuroto esfregou suavemente a cabaça presa à sua cintura e disse: saia Toyotama. Ao comando de Kuroto, uma onda repentina de chakra roxo emanou da cabaça, coalescendo na forma de um dragão oriental roxo. Ele se enrolou na cadeira de Kuroto, aparentemente protegendo-o como seu mestre. Isto é, aqueles que não tinham testemunhado Ryumyaku anteriormente, incluindo a comitiva do Raikage, ficaram todos surpresos com a aura avassaladora que emanava do dragão. Essa sensação de opressão não está muito longe da de Bisama.
Darui murmurou, chocado. Como discípulo do atual Raikage, Darui havia sido ensinado por Big e visto a forma totalmente manifestada da Oito Caudas diversas vezes, experimentando sua aura opressiva. Portanto, quando comparou a sensação de opressão de Ryumyaku à de Killer Bee, ele estava falando sério. Outros, fossem eles originários de Konoha, Keri, Iva ou Suna, só haviam observado o dragão à distância durante a batalha aérea de Kuroto contra Satori. Consequentemente, ao se depararem com sua presença imponente tão de perto, todos involuntariamente prenderam a respiração e encararam o dragão oriental púrpura com cautela. Em meio aos espectadores, apenas Jiraiya olhou para o dragão com surpresa e murmurou: energia natural? Ele podia sentir uma quantidade considerável de energia natural emanando do dragão e ponderou consigo mesmo, considerando que Kuroto pode canalizar o chakra de Ryumyaku ao seu redor. Isso significa que ele pode usar Senjutsu. Jiraiya não tinha certeza, mas também não podia descartar a possibilidade. Alheio aos pensamentos de Jiraiya, Kuroto apontou para o dragão roxo enrolado em torno dele e propôs: que tal Ryumyaku servir de testemunha na transação entre a rainha de Horan e eu? Mais surpreendente do que Kuroto apresentar Ryumyaku como testemunha foi o fato de o dragão não ter entrado em fúria assim que saiu da cabaça. Esse fato confirmou as suspeitas de muitos que especulavam. É como pensávamos, um Jinchuriki perfeito, hein? Kuroto assentiu com um sorriso e confirmou: isso mesmo, Toyotama e eu temos um bom relacionamento. Então, dirigiu-se ao dragão e perguntou: você se importaria de explicar os detalhes da minha transação com Sara para eles? Toyotama observou as expressões confusas nos rostos dos líderes das diversas aldeias e começou a explicar. Kuroto-sama ofereceu proteção à minha antiga senhora Sara e à tribo Horan contra seus opressores. Ele os escoltou para um lugar seguro, fora do alcance daqueles que buscavam prejudicá-los. Além disso, ele lhes forneceu os fundos e recursos necessários para levar uma vida melhor e mais segura, longe do caos causado pelos ninjas. Em troca de toda a sua ajuda, Sara me confiou a Kuroto-sama. Kuroto interrompeu dirigindo-se a todos. Então é isso. Além de ajudar Sara e seu povo contra seus opressores, eu lhes forneci os meios para levar uma vida melhor. Em troca de toda essa ajuda, adquiri Ryumyaku dela. Seu povo precisava de uma vida segura e estável, em vez da existência nômade a qual foram forçados após a queda de sua nação, Horan. A presença de Ryumyaku atraía a atenção indesejada que eles desejavam evitar. Portanto, foi um acordo justo e mutuamente benéfico, e eles não sofreram nenhuma perda. Kuroto esperou pacientemente que todos processassem a informação antes de perguntar: há mais alguma pergunta? Um profundo silêncio envolveu a sala. Ninguém sabia o que mais dizer. Bem, já que não há mais perguntas, murmurou Kuroto enquanto olhava para o dragão e instruía: você pode retornar, Toyotama. O dragão assentiu com a cabeça em reconhecimento, respondendo com um simples antes de retornar para dentro da cabaça. Com a retirada do dragão e o ar opressivo dissipado, todos na sala finalmente soltaram um suspiro coletivo de alívio. O termo opressores não foi mencionado, mas seu significado era claro para todos. O lado que representava Sunagakure olhava para baixo, desconfortável, com suas ações expostas e reconhecidas em público. Uma coisa era oprimir os outros, mas quando isso era trazido à tona e reconhecido publicamente, deixava uma sensação incômoda. Até mesmo a anciã Tio, que não era de desistir facilmente, suspirou resignada. Ela não pôde deixar de pensar: que pena, parece que Ryumyaku agora pertence a Konoha. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 935. Após as improdutivas reuniões dos 5 Kages sobre o sequestro de Killer Bee e o Takata, todos os representantes de Konoha se reuniram no escritório do Hokage. Assim que Kuroto se acomodou em sua cadeira, Kakashi não perdeu tempo e o questionou: Kuroto, onde você esteve nesses últimos 3 dias? Eu estava tentando rastrear o possível caminho que Sasori e os outros membros da organização Akatsuki poderiam ter seguido para retornar à sua base, respondeu Kuroto. Contudo, isso era uma invenção. Na realidade, ele estava ocupado transferindo o Tenseigan gigante do clã Hyuga para o Angkor Vantian. Não querendo correr nenhum risco em relação ao Tenseigan, Kuroto havia adiado seu retorno à vila. Assim que retornou, foi imediatamente envolvido na conferência dos 5 Kages. Kakashi murmurou: é mesmo? E então encarou Kuroto com um olhar desconfiado, questionando: e quando você saiu naquela noite, o que quis dizer com não vamos perder a esperança ainda? A conexão entre a partida de Kuroto e suas palavras enigmáticas, juntamente com a aparição de Yama na base da Akatsuki, oferecia uma oportunidade para resgatar Naruto, deixando Kakashi desconfiado. Ele não conseguia identificar a ligação exata, mas as palavras de Kuroto: se uma oportunidade, por menor que seja, se apresentar, use cada grama de sua força para resgatar Naruto, ecoavam na mente de Kakashi. As circunstâncias na base da Akatsuki pareciam se alinhar com o que Kuroto havia previsto. Diante do olhar penetrante de Kakashi, Kuroto foi pego de surpresa. O que você quer dizer? Perguntou e então explicou: eu simplesmente senti que não deveríamos desistir de resgatar Naruto. Por isso, tentei rastrear Sasori e outros membros da Akatsuki, na esperança de encontrar sua base de operações para um possível resgate. No entanto, quando cheguei lá, só encontrei um terreno devastado. Só fiquei sabendo da situação depois de retornar à vila. É mesmo? Kakashi murmurou com uma expressão pensativa. Kuroto assentiu com a cabeça em reconhecimento e perguntou a Kakashi: parece que você está com algo na cabeça. Quer conversar sobre isso? Após um breve momento de silêncio, Kakashi trocou olhares com o ancião Hiruzen Jiraiya, Tsunade Ime e a anciã Koharu antes de se virar para Kuroto com uma expressão séria.
Kuroto, descobrimos algo crucial sobre o líder dos Amatsukami. Observando a expressão solene de Kakashi, Kuroto percebeu que as informações inventadas que ele havia passado para Nagato para enganá-lo também haviam sido ouvidas por Kakashi. Divertido com a situação, Kuroto ponderou por um momento antes de perguntar a Kakashi: "O que você descobriu sobre Yama?" Kakashi fez um alerta: "Preparem-se, pois esta informação é bastante inacreditável. Envolve a possível identidade de Yama e é algo bem peculiar." Então baixou a voz, adotando um tom misterioso: "Yama é descendente do lendário clã Otsutsuki." "O clã Otsutsuki, hein?" Kuroto murmurou demonstrando surpresa. Internamente ponderou: "Talvez essa informação não esteja incorreta. Considerando minha ancestralidade e o quanto desvendei do meu potencial genético, devo ser considerado um Otsutsuki até certo ponto, certo?" Durante o silêncio contemplativo de Kuroto, o ancião Hiruzen esclareceu. Disse que o fundador do mundo ninja, o sábio dos 6 caminhos, era descendente do clã Otsutsuki. Vários clãs ninja poderosos como os Uchiha, o Senju e os Uzumaki, carregam o sangue do clã Otsutsuki como descendentes do sábio dos 6 caminhos. Sentada ao lado do ancião Hiruzen, Tsunade Ime assentiu em concordância. Sim, com base no que ouvi dos anciãos durante minha infância, o clã Senju e o clã Uzumaki carregam o sangue do sábio dos 6 caminhos. Embora eu não tenha certeza absoluta, é possível que o clã Uchiha também o possua. A existência do sábio dos 6 caminhos, seja ela real ou mera lenda, permanece um enigma para a maioria das pessoas. Contudo, para indivíduos oriundos de clãs ninja ilustres como Senju Tsunade, tal informação não é tão difícil de encontrar. Grandes clãs ninja milenares, incluindo o Senju, preservaram meticulosamente suas genealogias, transmitindo esses registros dentro de suas famílias. Além disso, a verdade inegável é que indivíduos dos clãs Senju, Uzumaki e Uchiha consistentemente exibem talentos que superam os de ninjas de outros clãs. Este não é o único aspecto. O fato de serem considerados descendentes do sábio dos 6 caminhos explica o surgimento de indivíduos extraordinários com força divina, como Hashirama Senju, Madara Uchiha e Nagato Uzumaki, dentro desses 3 distintos clãs ninja. O ancião Hiruzen continuou a fornecer informações afirmando: "O clã Otsutsuki é bastante misterioso, e seus membros parecem nascer com habilidades incrivelmente poderosas. Embora não tenhamos detalhes precisos, existem registros de uma batalha que ocorreu há um milênio. Naquela época, uma criatura formidável ameaçou destruir o mundo. O sábio dos 6 caminhos travou uma batalha de meses contra essa criatura, resultando em devastação significativa do planeta. Por fim, o sábio dos 6 caminhos saiu vitorioso, trazendo paz ao mundo. Posteriormente, ele fundou uma seita que evoluiu para o mundo ninja que conhecemos hoje. A precisão dessa narrativa, e até que ponto ela pode ter sido embelezada, é difícil de verificar. No entanto, deve haver alguma verdade nela." "Entendo", assentiu Kuroto reconhecendo a informação. Ele comentou: "Então parece que Yama e os outros membros da Amatsukami são indivíduos verdadeiramente notáveis com passados misteriosos." Os outros concordaram afirmando: "Parece que sim." Quando Kuroto pensou que a conversa estava terminando, Kakashi apressadamente introduziu outro tópico. "Na verdade, na conferência anterior dos 5 Kages, embora eu tenha explicado o processo de resgate de Naruto, há uma informação que eu omiti. Isso envolve a conversa entre Yama e Nagato, e parece envolver o clã Hyuga." Fingindo surpresa, Kuroto perguntou: "O que você quer dizer, Kakashi?" Kakashi prosseguiu: "Kuroto, o nome Hyuga Oki deve lhe soar familiar, não é?" Kuroto assentiu com a cabeça, respondendo: "Sim, ele é o cara que tentou desertar não faz muito tempo, mas foi executado." "Sim, ele mesmo", afirmou Kakashi. "Na verdade, ele não morreu na execução, pelo menos eu acredito que não morreu naquele momento, com base no conteúdo da conversa que ouvi entre Yama e Nagato." Ele fez uma pausa para que a informação fosse assimilada e explicou: "De alguma forma, Hyuga Oki conseguiu se libertar do selo do pássaro enjaulado do clã Hyuga e estabeleceu uma relação de cooperação com a organização Akatsuki. Ele guarda rancor de Yama e até tentou lutar contra ele, o que provavelmente resultou em sua morte. Mais tarde, Yama assumiu sua identidade e se infiltrou na base de operações da Akatsuki, me ajudando a resgatar Naruto. Isso é." Kuroto murmurou fingindo surpresa. O ancião Hiruzen interveio dizendo: "Kuroto-kun, você deve entender o que isso significa." Ele adotou um tom sério e continuou: "Porque Hyuga Oki conseguiu escapar da execução e se libertar do selo do pássaro enjaulado. Além disso, acreditamos que foi a Oki quem abriu a caixa da felicidade e libertou Satori. Como ele obteve tamanho poder? Ademais, por que ele guardava rancor de Yama?" Todas essas respostas provavelmente estão escondidas dentro do clã Hyuga. Ao internalizar as observações astutas do ancião Hiruzen, Kuroto estreitou os olhos e pensou: como sempre, ele é realmente experiente em captar a essência da questão em um instante. Reconhecendo que o ancião Hiruzen havia discernido a questão central e identificado a direção correta para a investigação, Kuroto entendeu que não podia baixar a guarda. Ele assentiu com uma expressão solene, dizendo: "Muito bem, investigarei o caso de Aoki dentro do clã." Percebendo a seriedade de Kuroto, o ancião Hiruzen assentiu em concordância. Então, perguntou casualmente: "A propósito, como você conseguiu quebrar o selo que Minato havia colocado no Horan e tomar o rio Myaku?" No momento em que o ancião Hiruzen fez essa pergunta, todos olharam para Kuroto com curiosidade. Não se deve esquecer que Rio Myaku não é um pedaço de tijolo que pode ser removido à vontade. Além do fato de o Yondai Myokaji ter colocado um selo para impedir o uso indevido, Rio Myaku, ao contrário das bestas com cauda, nunca esteve vivo. Não há como fazê-lo cooperar. Além disso, o Rio Myaku que Kuroto possui parece ter consciência de si mesmo e aparenta estar vivo. Com base no conhecimento deles, tal fenômeno não deveria ser possível. No entanto, Kuroto conseguiu realizar esse feito. Isso despertou curiosidade sobre como Kuroto o alcançou, especialmente
especialmente considerando que ele era apenas um Jounin especial. O ancião Hiruzen, sendo o Hokage com o mandato mais longo, vinha refletindo sobre isso nos últimos 2 dias. Seu vasto conhecimento de Konoha lhe permitia estar ciente do ninjutsu proibido resultante de um projeto de criação de bestas com cauda artificiais, iniciado pelo Nidame Hokage. Embora o plano fosse ambicioso, foi interrompido devido a diversos problemas. Apesar do encerramento do projeto, o ninjutsu proibido associado ao projeto de criação de bestas com cauda artificiais provavelmente foi arquivado na seção de proibidos dos arquivos de ninjutsu, na época em que Kuroto era um Jounin especial e acabará de se juntar a Anbu. O ancião Hiruzen não acreditava que Kuroto tivesse acesso ao conhecimento deste projeto ou ao pergaminho com a gravação do jutsu proibido. Contudo, a realidade contradiz essa suposição. De alguma forma, Kuroto não só ficou sabendo do projeto, como também obteve todas as informações necessárias para criar uma besta com cauda artificial. O ancião Hiruzen só pode supor que a pessoa que poderia ter fornecido essa informação a Kuroto seja Orochimaru. A relação mestre-discípulo entre Orochimaru e Kuroto não é segredo, tornando plausível que Orochimaru tenha informado Kuroto sobre o projeto e até mesmo lhe emprestado o pergaminho. Capítulo 936. Ao ouvirem a explicação de Kuroto, o ancião Hiruzen, Tsunade Imi e os outros pareceram intrigados, mas céticos. Kuroto respondeu casualmente: bem, você sabe, eu tenho um talento para entender selos. É verdade que o chakra de Ryumyaku é potente, mas desenvolvi uma afinidade especial por ele. Quanto a controlá-lo, digamos que tenho uma compreensão única da natureza de Ryumyaku. Tudo se resume à harmonia e ao equilíbrio. O ancião Hiruzen estreitou ligeiramente os olhos, mas não insistiu no assunto. A explicação parecia bastante plausível, dada a reputação de Kuroto como habilidoso em diversas áreas. Kakashi, no entanto, continuou com uma expressão pensativa, talvez ainda nutrindo suspeitas ou tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Contudo, por hora ele não fez nenhuma pergunta adicional. Afinal, também é demais fazer tantas perguntas ao Kuroto sobre essas coisas, sendo ele o herói que salvou a vila. Ele tem o direito de não falar sobre o que não quer. E também não é bom insistir demais, pois isso deixaria Kuroto insatisfeito por seus segredos estarem sendo investigados. Afinal, ninguém gosta que seus segredos sejam investigados dessa forma. A inteligência é muito importante. A conversa então mudou para outros assuntos, e a sala se encheu de discussões sobre Akatsuki, o Jinchuriki desaparecido e a segurança geral da vila. Kuroto deu de ombros: eu não o controlei. Quem me ajudou foi a antiga rainha de Horan. Parece haver algum tipo de ligação entre a família real de Horan e o Ryumyaku, portanto, ela conseguiu controlá-lo facilmente. O chakra do Ryumyaku obedeceu aos seus comandos e fez exatamente como ela instruiu. Ele acrescentou: quanto à técnica de selar o chakra do Ryumyaku e transformá-lo em uma entidade artificial semelhante a uma besta com cauda e com consciência própria, eu tive a ajuda de Miroku-sama, a antiga sacerdotisa do País dos Demônios. Kakashi, você deve se lembrar da primeira missão Anbu que fizemos juntos. Era para cumprir o pedido da antiga sacerdotisa do País dos Demônios. Nós a ajudamos a selar aquele demônio chamado Moro, que também foi criado por várias sacerdotisas da geração anterior usando uma técnica semelhante. Agora que você mencionou isso, assentiu Kakashi, relembrando os detalhes da missão que haviam realizado na Terra dos Demônios. Kuroto suspeitava que o ancião Hiruzen lhe fizera tal pergunta naquele momento específico porque suspeitava que Kuroto tivesse criado uma besta com cauda artificial, através do antigo projeto de bestas com cauda artificiais em Konoha, possivelmente armazenando-a nos arquivos proibidos. Talvez o ancião Hiruzen tenha deduzido que Kuroto aprendeu esse jutsu com Orochimaru, sugerindo que Kuroto poderia ser, ou ter sido, um espião de Orochimaru infiltrado em Konoha. É razoável que o ancião Hiruzen tenha tais suspeitas, mas Kuroto permanece imperturbável. Além disso, ele já forneceu uma explicação satisfatória para a obtenção de Ryumyaku, eliminando qualquer motivo para dúvida. Mesmo que o ancião Hiruzen continue a nutrir suspeitas, ele não possui provas concretas. Além disso, mesmo que o ancião Hiruzen possuísse provas da suposta traição de Kuroto, Kuroto acredita que ele não as exporia abertamente a menos que a situação fosse extremamente grave e representasse uma ameaça à estabilidade da vila. O motivo é simples: Kuroto não é mais apenas um Jounin, ele agora é a voz do povo, o Hokage. Um único argumento do Hokage tem o poder de reformular toda a narrativa. Considere o cenário em que alguém acusa Kuroto de ser um traidor, alegando que ele traiu a vila ao fornecer informações cruciais a Orochimaru. Em uma situação tão delicada, a resposta singular de Kuroto: Orochimaru não traiu a vila. Em vez disso, ele está em uma missão especial e trabalhando como espião. Poderia reverter completamente a narrativa. Como Kuroto havia previsto, após apresentar sua explicação, o ancião Hiruzen assentiu com uma expressão serena: entendo, faz sentido. Suspiro. As águas do mundo ninja são realmente profundas demais. Até hoje não ouso afirmar que o compreendo completamente. Quer dizer, quem imaginaria que um país isolado na extremidade do continente possuísse uma técnica tão extraordinária? É realmente incrível. Ele então mudou sutilmente de assunto. Bem, de qualquer forma, quanto ao assunto do clã Uchiha, Kuroto-kun, você ainda precisa ir lá pessoalmente. Kuroto sorriu interiormente reconhecendo a explicação do ancião Hiruzen. 3 noites atrás, apesar da bem-sucedida supressão e do tratamento discreto do golpe do clã Uchiha, a ausência de Kuroto na vila gerou preocupações sobre possíveis distúrbios. Para evitar quaisquer conflitos imprevistos, Itachi tomou a iniciativa de isolar o clã Uchiha da vila.
Ele instruiu todos os membros do clã a retornarem ao distrito Uchiha após receberem atendimento médico, uma ordem que eles obedeceram prontamente. Consequentemente, nos últimos 3 dias, o clã Uchiha permaneceu confinado ao distrito Uchiha, sem manter contato com o restante da vila. A estratégia de Itachi é aguardar o retorno de Kuroto e facilitar a reintegração do clã Uchiha à vila, resolvendo assim a questão de forma definitiva. No entanto, Itachi optou por não revelar seus motivos a ninguém da facção Hokage. Consequentemente, ao descobrirem que o clã Uchiha havia se isolado no distrito Uchiha, cortando completamente a comunicação com o resto da vila, a facção Hokage entrou em pânico. Surgiram preocupações sobre a possibilidade de que os membros do clã Uchiha não tivessem abandonado completamente a ideia de um golpe de estado. Ao ouvir a explicação do ancião Hiruzen, Kuroto assentiu: entendo, irei visitar o clã Uchiha imediatamente. Na verdade, esse era o pensamento que ocupava a mente de Kuroto quando retornou à vila algumas horas atrás, após ter transportado em segurança o Tenseigan gigante do clã Hyuga da Terra da Chuva para Angkor Vantian. Contudo, antes que pudesse ir ao clã Uchiha, Kakashi o recrutou para a conferência dos 5 Kages, atrasando a resolução do assunto até agora. O ancião Hiruzen observou a expressão contemplativa de Kuroto e falou em voz grave: Kuroto-kun, desta vez, para lidar com o golpe do clã Uchiha, cooperamos plenamente com o seu plano. Portanto, esperamos que o clã Uchiha também demonstre sua sinceridade. Sem isso, a tensão não se dissipará e não conseguiremos ficar tranquilos. Kuroto afirmou: transmitirei sua mensagem. O ancião Hiruzen acrescentou: além disso, vocês devem confirmar a atitude e as intenções de Uchiha Shizui, Uchiha Shinichi, bem como de Uchiha Itachi, o atual patriarca do clã Uchiha. Queremos saber se eles ainda nutrem alguma hostilidade em relação à vila. Kuroto respondeu com indiferença: entendo. É verdade que desta vez, o ancião Hiruzen, juntamente com os outros membros da facção Hokage, cooperou com ele na administração dos assuntos do clã Uchiha. Portanto, o pedido do ancião Hiruzen pareceu razoável. O ancião Hiruzen acrescentou: na verdade, seria preferível que você pudesse restabelecer sua amizade com Uchiha Shizui. Dessa forma, o clã Uchiha se tornará mais administrável. Jiraiya concordou: de fato, Uchiha Shizui é um recurso valioso para a vila. Tanto Uchiha Shizui quanto Uchiha Shinichi são cruciais em nossa luta contra a Akatsuki. Após os eventos no Monte Myobuku, sinto que Nagato se fortaleceu novamente. Nessa situação, perder qualquer um deles seria problemático e nos colocaria em grande desvantagem. Portanto, esforce-se para conquistá-los. Kuroto sorriu impotente enquanto expressava: pessoal, não há necessidade de medidas tão drásticas. Só porque tivemos um pequeno desentendimento não significa que o clã Uchiha não faça parte da árvore chamada Konoha. Mesmo que os galhos e as raízes cresçam em direções diferentes, no final, ainda é uma única árvore. Portanto, não importa o que aconteça, o clã Uchiha faz parte de Konoha e sempre fará parte de Konoha. Certamente Kuroto está bem informado sobre os eventos que se desenrolaram no Monte Myobuku. Quando a notícia do ataque inesperado naquele local chegou até ele, Kuroto sentiu uma alegria inesperada e até cogitou visitar o sapo ancião Gamamaru para perguntar se ele havia previsto o trágico destino iminente. No entanto, após refletir, ele descartou a ideia, reconhecendo que Gamamaru não deveria tê-la previsto. Caso contrário, dada a natureza daqueles veneráveis sapos, ele sem dúvida teria evitado o problema. Apesar de tudo, Kuroto sentiu uma pontada de satisfação, pensando: é o que você ganha por rejeitar Neji e Hinata. Deixando de lado sua pequena mágoa contra Gamamaru, após responder a mais algumas perguntas, Kuroto e Kakashi partiram do gabinete do Hokage, seguindo em direção ao distrito Uchiha. No momento em que Kuroto e Kakashi saíram do gabinete do Hokage, a anciã Koharu questionou o ancião Hiruzen: você acredita que ele ainda está em contato com Orochimaru? O ancião Hiruzen ponderou a pergunta da anciã Koharu, dando tragadas em seu cachimbo. Após um momento de silêncio, ele respondeu. Desta vez, ele tomou a iniciativa de revelar a existência de Ryumyaku, indicando que se importa com a vila. Além disso, agora que ele é Hokage, qualquer coisa que Orochimaru possa ter lhe oferecido não é mais necessária, pois tudo está ao seu alcance. Portanto, mesmo que ele ainda tenha algum contato com Orochimaru, isso não deveria importar mais. Certo, assentiu a anciã Koharu. Ela acrescentou com uma expressão pensativa: mas, para ser honesta, isso é realmente muito bom. O fato de ele possuir o Ryumyaku e poder controlá-lo sem problema significa que sua capacidade como Hokage não está mais em dúvida. Além disso, considerando como ele lidou com o golpe do clã Uchiha, talvez ele seja um bom Hokage. O ancião Hiruzen murmurou: espero que sim. Nesse instante, Jiraiya teve uma ideia repentina e sugeriu: Sarutobi-sensei, já que podemos aceitar o retorno de Uchiha Shinichi, por que não podemos aceitar o retorno de Orochimaru? Comparado a Uchiha Shinichi, que fez parte da Akatsuki por vários anos, Orochimaru é inocente. Ele não fez nada para prejudicar a vila, e até mesmo sua deserção. Aquele cara Danzou foi o responsável. Se Orochimaru retornar, a força do nosso lado aumentará contendo o clã Uchiha. Ao mesmo tempo, acredito que ele desempenhará um papel importante contra a Akatsuki. Como Orochimaru perdeu o interesse em destruir Konoha e desertou da Akatsuki ainda no início, e como seu envolvimento com Iroku, Shino e Danzou nunca veio à tona, Jiraiya acredita que Orochimaru é inocente e ainda pode ser aceito de volta em Konoha. Não foi apenas Jiraiya, até Tsunade Imi sentiu o mesmo, concordando com a sugestão de Jiraiya. Estávamos dispostos a ignorar o golpe de estado do clã Uchiha e dar-lhes outra chance. Portanto, não vejo nenhum problema em ignorar sua deserção e os experimentos humanos. Aliás, se o aceitarmos de volta à vila, estou disposta a monitorar pessoalmente suas ações. Embora não o tenha expressado abertamente, Tsunade Imi tinha um motivo adicional para querer monitorar Orochimaru caso ele retornasse à vila.
Ela buscava informações sobre o implante de células de Hashirama, e o motivo era bastante óbvio. Dada a situação precária de Konoha contra Akatsuki, Tsunade Ime reconheceu a necessidade de aumentar seu poder. E que melhor maneira de fazer isso do que através da liberação de madeira? Com o surgimento de múltiplos usuários da liberação de madeira, Madara, Tobi e Nagato, Tsunade Ime sentiu que, como descendente do usuário original da liberação de madeira, precisava assumir alguma responsabilidade. O desejo de aprender, adquirir o Kekkei Genkai da liberação de madeira já a rondava há algum tempo, e o retorno de Orochimaru representou uma oportunidade única para ela. O ancião Hiruzen ponderou a sugestão de Jiraiya e Tsunade Ime por um instante, depois assentiu com um sorriso. Podemos tentar. Afinal, Orochimaru é seu discípulo mais querido. A expressão de Jiraiya se iluminou e ele imediatamente se levantou. Muito bem então. Vou partir em uma jornada para encontrar Orochimaru. Com certeza o trarei de volta. O ancião Hiruzen acenou com a mão. Não, você não. Conhecendo Orochimaru, dificilmente há algo em Konoha que o interesse, então não acho que você conseguirá convencê-lo. Acredito que o melhor seja deixar esse assunto para Kuroto-kun. Ele deve ao menos saber onde Orochimaru está, e se alguém pode trazer Orochimaru de volta para Konoha, só pode ser seu discípulo mais querido. Embora Jiraiya tenha feito beicinho em sinal de insatisfação, ele aceitou o argumento do ancião Hiruzen. Tudo bem. Dito isso, o ancião Hiruzen se levantou e caminhou em direção à janela. A agitação de Konoha surgiu diante de seus olhos, aquecendo seu coração. Após observar as crianças alegres, Hiruzen ergueu os olhos e contemplou a distante pedra Hokage. Notando os rostos primorosamente esculpidos do Godame Hokage, o ancião Hiruzen murmurou. As cabeças do Shodaime-sama e do Nidaime-sama começaram a parecer envelhecidas. Talvez devessem ser restauradas. Atrás do ancião Hiruzen, Jiraiya comentou. Sarutobi-sensei, até mesmo a sua cabeça e a do Minato envelheceram depois de tudo que Konoha passou na última década. A sério? Pensei que eles ainda estivessem bem, murmurou o ancião Hiruzen, surpreso. Tsunade Ime sugeriu. Por que não reformar as cabeças de todos os Hokages anteriores? Refletindo sobre as palavras de Tsunade Ime, Hiruzen perguntou a Koharu. O que você acha, Koharu? A anciã Koharu sorriu gentilmente. Você já não tem a resposta? Hiruzen deu uma risadinha. Hahaha, você tem razão, então, vamos reformar toda a pedra Hokage. Capítulo 937. Após saírem do gabinete do Hokage, Kuroto e Kakashi caminharam juntos por um tempo, discutindo assuntos importantes como o que fazer com Kubikiri Boushou e o Nuibari que haviam adquirido após a morte de Momoshi Zabuza e Biva Juzou. Vamos devolvê-las para Kirigakuri. De qualquer forma, essas espadas pertenciam a Kirigakuri, sugeriu Kuroto. É necessário treinamento especial para um ninja usar as 7 espadas da névoa com eficácia. Ninguém em Konoha possui conhecimento suficiente sobre esse tipo de esgrima, o que dificulta o treinamento de qualquer um. Além disso, se os ninjas de Konoha usassem as ferramentas exclusivas de outras vilas, não ficaria bem visto. Kakashi assentiu com a cabeça. Sim, era o que eu pensava também. E acrescentou após uma pausa. Muito bem. Irei encontrar a comitiva do Mizukage e devolver-lhes estas 2 espadas antes que partam de Konoha. Sim, assentiu Kuroto enquanto Kakashi partia com o pergaminho de armazenamento que continha Kubikiri Boushou e Nuibari. Após a partida de Kakashi, Kuroto não se demorou e seguiu em direção ao distrito Uchiha. Distrito de Uchiha. Voxas. Assim que Kuroto chegou aos arredores do distrito Uchiha, 2 Anbu apareceram diante dele, Hokage-sama. Ciente de que esses 2 Anbu tinham sido designados para monitorar as atividades do clã Uchiha nos arredores, Kuroto não lhes deu muita atenção e perguntou casualmente. Tem acontecido algo de incomum com os membros do clã Uchiha nesses últimos dias? Os 2 Anbu balançaram a cabeça e responderam à pergunta de Kuroto. Nada de incomum aconteceu. Embora seja estranho que os membros do clã Uchiha se recusem a sair do distrito Uchiha, parece que ainda estão vigilantes quanto ao ataque de Amatsukami. Devido às instruções do ancião Hiruzen, todos os Anbu que participaram da operação na noite do golpe de estado do clã Uchiha tiveram suas memórias seladas para que esquecessem os detalhes exatos. Portanto, aqueles em posições políticas inferiores parecem acreditar que o clã Uchiha não planejou um golpe, mas sim foi atacado pelos Amatsukami mais uma vez. Certo, entendi, murmurou Kuroto, acenando com a mão e instruindo os 2 Anbu. Todos podem se dispersar. De agora em diante não há necessidade de monitorar as atividades dos membros do clã Uchiha. Os 2 Anbu trocaram olhares incertos. Para eles, mesmo que o clã Uchiha fosse atacado novamente por Amatsukami, isso não significava necessariamente que a ameaça representada pelo clã Uchiha tivesse sido resolvida. Quando Kuroto ordenou que os Anbu parassem de monitorar o clã Uchiha, eles hesitaram. Está tudo bem? Afinal, a ordem para monitorar o clã Uchiha havia sido dada pelo antigo Hokage, Sarutobi Hiruzen. Agora que Kuroto, o atual Hokage, os estava instruindo a cessar o monitoramento, eles estavam um pouco inseguros sobre o que fazer. Percebendo a hesitação deles, Kuroto inclinou a cabeça e perguntou. Há algum problema? Ou será que Anbu está se recusando a seguir a ordem do Hokage? Assim que Kuroto fez a pergunta, os 2 Anbu entraram em pânico. Não, e imediatamente assentiram. Vamos dispersar todos os Anbu imediatamente e interromper o monitoramento, conforme a ordem do Hokage-sama. Como ousaria um membro da Anbu desobedecer às ordens do Hokage? Isso seria uma traição. Com isso decidido, os 2 Anbu se curvaram respeitosamente diante de Kuroto e deixaram a área junto com o restante de seus companheiros de equipe. A partir deste dia, nenhum Anbu monitorará o distrito Uchiha. Após a saída dos Anbu, Kuroto avançou e seguiu em direção ao centro do distrito Uchiha. Enquanto caminhava pelas ruas, os homens e mulheres Uchiha notaram sua presença, observando-o atentamente e murmurando entre si. Ei, não é o Godame? O quê? Você tem razão. Mas o que ele está fazendo aqui?
Será que finalmente vai acontecer? Deveríamos lutar? Nos últimos dias, eles viveram em pânico, temendo represálias por seus atos. Embora o golpe de Estado tenha sido acobertado devido ao ataque de Amatsukami, e por algum motivo a vila não tenha investigado o assunto imediatamente, o clã Uchiha sabia o que eles estavam planejando naquela noite. Eles temiam que mais cedo ou mais tarde, a vila os atacasse quando estivessem desprevenidos. O que é ainda mais preocupante é que o Mangekyou Sharingan de seu patriarca, Itachi, ainda não foi nomeado patriarca, pois Fugaku quer confirmar as intenções de Kuroto. Foi roubado pelo Omuzubi. E não é só isso, 3 Juninja Elite foram mortos. Até mesmo Shizui e Shinichi foram derrotados silenciosamente pelos membros da Amatsukami. Diante de oponentes inesperadamente fortes, sua força também não pode ser totalmente confiável. Considerando tudo isso, no fundo, o clã Uchiha percebeu que não era mais tão forte quanto era até algumas noites atrás, deixando os antes arrogantes membros do clã Uchiha inquietos. Contudo, alguém entre os inquietos membros do clã Uchiha notou algo estranho e observou: calma. Ele veio sozinho, o que significa que não pretende causar nenhum conflito. Não vamos fazer nada precipitado e causar problemas para Itachi-sama. Ao ouvirem as palavras dessa pessoa, os outros ficaram aliviados e assentiram. Sim, você tem razão. Nossa situação já está complicada por causa de nossas ações anteriores. Não vamos fazer mais nenhuma besteira. Ao ouvir os murmúrios abafados dos membros do clã Uchiha, os lábios de Kuroto se curvaram em um leve sorriso. Sim, era isso que eu pretendia. A culpa por terem tentado fazer algo errado, mas falhado e aprendido que não eram tão poderosos e invencíveis quanto pensavam, e ainda por cima, saírem impunes. Manteria os Uchiha em constante alerta. De agora em diante, eles pensarão 2 vezes antes de agir para evitar problemas com as autoridades. Além disso, a maioria dos extremistas Uchiha que desejavam poder e incitavam os membros do clã Uchiha à rebelião foram eliminados nos últimos anos. Portanto, não há mais ninguém dentro do clã Uchiha que queira se rebelar. Ao mesmo tempo, as pessoas no poder, seja Itachi, Shizui ou Shinichi, são leais à vila, o Godame Okage. Então não farão nem dirão nada que incite os membros do clã Uchiha a se rebelarem contra a vila. Dessa forma, Kuroto caminhou lentamente pelas ruas e logo chegou à mansão do patriarca. A notícia da chegada de Kuroto já havia chegado aos ouvidos de Shizui, Shinichi e Itachi. Como Kuroto não tinha pressa e observou com calma o estado de espírito dos membros do clã Uchiha, quando chegou à mansão do patriarca, os 3 já o aguardavam. Os 3 se curvaram respeitosamente para Kuroto, Okage-sama. Kuroto assentiu levemente. Com os 3 o seguindo, caminhou em direção à mansão e perguntou: como estão as coisas hoje em dia? Mesmo que tivesse observado os pensamentos dos membros comuns do clã Uchiha enquanto caminhava pelas ruas, a mentalidade do núcleo do clã Uchiha não era algo que ele pudesse compreender à primeira vista. Portanto, ele precisava ouvir os pensamentos de Itachi, Shizui e Shinichi. Ciente da intenção de Kuroto, Shizui respondeu em voz baixa: embora todos estejam em pânico por enquanto, a situação está relativamente estável. Já que eles conseguiram extravasar sua raiva e insatisfação, o humor deles melhorou bastante, e depois de serem resgatados pela vila, eles estão se sentindo culpados. E essa culpa os fez questionar suas próprias ações. Os membros do clã Uchiha temiam que agora que seu patriarca havia perdido o Mangekyou Sharingan, a vila certamente alimentaria ainda mais a discórdia e os exterminaria completamente. Contudo, as coisas não saíram como planejado. A vila não apenas não tomou nenhuma providência contra os membros do clã Uchiha, como também tratou seus ferimentos sem mencionar o golpe. Além disso, a vila ainda os ajudou a encobrir o golpe, declarando que o clã Uchiha havia sido atacado por Amatsukami. Essa sequência de eventos, é claro, os tornou culpados de seus atos. Contudo, algumas pessoas com mentes perspicazes conseguem sentir que algo está estranho. Portanto, quando personagens como Itachi, Shizui e Shinichi expressam tais opiniões, tudo o que podem fazer é duvidar e nada mais. E como a maioria dos membros do clã Uchiha são pessoas de mente simples e mais emotivas do que qualquer outra, era fácil manipular seus processos de pensamento e fazê-los sentir-se culpados. Entendo, murmurou Kuroto com um sorriso satisfeito, pois era esse o efeito que ele queria ver. Na verdade, Kuroto havia refletido bastante sobre como resolver o problema do isolamento do clã Uchiha em relação ao resto da vila, bem como a insatisfação deles por serem tratados injustamente. Ao procurar uma solução, Kuroto notou 2 pontos importantes que eram a causa da insatisfação de Uchiha. Em primeiro lugar, eles sentem que estão sendo tratados injustamente pela facção Okage. Acreditam que, em comparação com os outros clãs, são sempre restringidos e reprimidos porque a vila teme sua força e não quer que se tornem poderosos demais. Se isso é verdade ou não é outra questão, no entanto, o fato de eles sentirem que isso é verdade precisa ser resolvido. Número 2, com o declínio do clã Senju, o clã Uchiha sente que é o mais forte e, como tal, merece deter o poder da vila. Novamente, isso pode ou não ser verdade. Contudo, como acreditam que seja verdade, suas expectativas por um status político comparável também são altas. Mas como nenhum desses pontos é atendido, existe insatisfação. Para conter a insatisfação do clã Uchiha, Kuroto mirou nesses 2 pontos. Ao tornar o clã Uchiha impotente contra Amatsukami, ele os fez perceber que não eram tão fortes quanto pensavam e que precisavam da ajuda de outros aldeões não Uchiha para se manterem seguros, pois não eram fortes o suficiente para serem invencíveis. A impotência que todos os membros do clã Uchiha sentiram naquela noite os fez questionar sua própria arrogância. Como pude ser tão tolo a ponto de acreditar em tal coisa? Então, depois de fazê-los questionar sua arrogância, Kuroto garantiu que fossem tratados com gentileza pelos aldeões. Claro, não se podia confiar em pessoas comuns para uma tarefa tão importante, portanto, aqueles em quem se podia confiar para tal tarefa eram os ninjas médico. Eles são curandeiros e, portanto, independentemente da identidade, curam.
Quando os membros do clã Uchiha receberam tratamento imparcial dos ninjas médico, especialmente da noiva do Hokage, perceberam que nem todos os tratavam injustamente. Ao mesmo tempo, os membros feridos do clã Uchiha foram mantidos junto com outros ninjas feridos de Konoha, de modo que os feridos criaram laços uns com os outros enquanto amaldiçoavam seus inimigos. Esse laço os fez questionar ainda mais: será que realmente somos tratados injustamente? O próximo passo foi garantir que a informação sobre o golpe não chegasse aos ouvidos do povo comum. Para isso, todas as evidências relacionadas ao golpe foram apagadas. Até mesmo as memórias do Zanbu e de outros ninjas que faziam parte da força responsável por lidar com o clã Uchiha, caso a situação saísse do controle, foram seladas, para que não espalhassem a notícia por engano para o povo. Ao mesmo tempo, a informação sobre o ataque de Amatsukami ao clã Uchiha foi disseminada entre os moradores de Konoha, o que fez com que os membros do clã Uchiha despertassem pena e simpatia no resto da vila. Essa série de ações fez com que o clã Uchiha percebesse o quão errados estavam em relação a tudo e os fez sentir culpados. A culpa persistirá por um tempo e os impedirá de fazer qualquer coisa precipitada por enquanto. É claro que isso só dava a Kuroto algum tempo que ele usaria para o último passo que resolveria permanentemente a questão da insatisfação do clã Uchiha. O último e decisivo passo é demonstrar com ações que eles não estão sendo tratados injustamente. Para isso, o tratamento injusto precisa acabar. É exatamente por isso que Kuroto instruiu a Anbu a parar de monitorar o clã Uchiha e foi pessoalmente ao distrito Uchiha para demonstrar a sinceridade do Hokage. Diferentemente dos outros membros da facção Hokage, nem Kuroto nem Kakashi têm preconceito contra o clã Uchiha. Portanto, chegaram a um acordo mútuo para não repetir os erros da geração anterior e tratar o clã Uchiha injustamente. Ao mesmo tempo, pretendem tomar medidas calculadas para que ao longo dos próximos anos, o clã Uchiha se integre com sucesso ao resto da vila. A julgar pela situação atual, as coisas estão progredindo conforme o planejado. Satisfeito, Kuroto se virou para Itachi e perguntou: como está seu pai? Ele notou alguma coisa? Itachi ponderou por um instante e então respondeu: Otou-sama deve ter notado algo, mas não há motivo para preocupação. Já que ele abdicou voluntariamente do Mangekyou Sharingan, ele não mantém mais sua ambição e não será uma ameaça para a vila. Que bom, assentiu Kuroto, lembrando-se de algo repentinamente. Ele tirou um par de Byakugan do bolso e entregou a Itachi. Estes são os olhos do ancião Aoyama. A habilidade visual que você armazenou nesses olhos usando o selo de transcrição. Pode recuperá-la agora. Itachi assentiu enquanto pegava o par de Byakugan que Kuroto lhe entregou, e então removeu o selo de transcrição. Após recuperar sua habilidade visual, ele devolveu o par de Byakugan para Kuroto. Com isso resolvido, Kuroto sorriu e disse: bem, então deixe-me ver seu pai. Duvido que ele fique tranquilo a menos que obtenha a resposta para suas perguntas, e eu lhe dou minha garantia pessoal. Sim, assentiu Itachi, acompanhando Kuroto até o quintal da mansão do patriarca. No caminho, Kuroto encontrou Sasuke, que parecia estar com pressa. No entanto, ao perceber que as pessoas que se aproximavam eram seu irmão e Kuroto, ele parou para cumprimentá-los educadamente, dizendo Okage-sama, e então saiu da mansão. Olhando para Sasuke, Kuroto sorriu. Parece que o revés que ele sofreu desta vez o estimulou bastante a treinar e se esforçar. Kuroto podia sentir. A aura do chakra de Sasuke havia se tornado mais fria do que costumava ser até alguns dias atrás. E mesmo com várias bandagens enroladas em seu corpo, ele parecia não se importar e foi treinar. Observando a figura de Sasuke que havia desaparecido, Itachi suspirou suavemente. O que aconteceu no Monte Myobuku já o fez perceber o quão fraco ele é. Além disso, quando ele retornou e soube dos acontecimentos na vila, especialmente quando viu Otou-sama sem olhos, ele jurou vingança. Capítulo 938. O incidente no Monte Myobuku já o havia feito perceber o quão fraco ele era. Além disso, ao retornar e saber dos acontecimentos na vila, especialmente ao ver Otou-sama sem olhos, ele jurou vingança. Exatamente como Itachi disse, Sasuke ficou profundamente afetado desta vez. Sasuke observou Naruto e Fu sendo levados por Nagato no Monte Myobuku e se viu paralisado de medo. Isso fez sentir vergonha e remorso. Sasuke sempre se orgulhou de sua força. Esse orgulho surgiu no momento em que despertou seu Sharingan e sempre foi elogiado como uma criança extremamente talentosa. No entanto, ao se deparar com alguém que possuía força genuína, ele se mostrou impotente e incapaz de agir. Devido a esse sentimento avassalador de vergonha, Sasuke chegou a despertar o Sharingan de 3 Tomoe desta vez. No cânone, ele havia vivenciado a noite do extermínio do clã Uchiha pelas mãos de Itachi e só conseguiu despertar o Sharingan de 2 Tomoe após muitas batalhas de vida ou morte, antes de alcançar o 3º Tomoe durante a Batalha do Vale do Fim contra Naruto. Comparado ao Sasuke canônico na época do despertar do Sharingan de 3 Tomoe, o Sasuke atual, que é 2 anos mais jovem, já é muito mais forte. Contudo, em comparação com verdadeiros gênios como Shizue e Itachi, que não apenas despertaram seu Sharingan de 3 Tomoe ainda jovens, mas também alcançaram o Mangekyou Sharingan por volta dos 11 ou 12 anos, Sasuke ainda fica para trás. Mesmo assim, se Kuroto comparasse seus limites máximos, Sasuke não estaria em pior situação. Deixando de lado o gênio de Sasuke, ao retornar ao clã Uchiha com Jiraiya, ele recebeu outra má notícia. Seu Otou-sama, a quem admirava profundamente, e o clã Uchiha, do qual era orgulhoso, haviam sido atacados por Amatsukami e sofrido grandes perdas. Para piorar a situação, os olhos de seu pai também foram arrancados por Amatsukami. Essa notícia não só entristeceu e envergonhou Sasuke, como também alimentou um profundo ódio tanto pela Amatsukami quanto pela Katsuki.
A combinação de antigas e novas mágoas intensificou a determinação de Sasuke em se vingar de ambas as organizações. Ele jurou recuperar os olhos de Fugaku das mãos da Amatsukami, mesmo que isso significasse desmantelar a organização inteira. Assim que Itachi terminou de explicar tudo o que aconteceu, Koroto deu uma risadinha e murmurou: "É mesmo?" Em seguida perguntou: "Então, quando você vai contar a verdade para ele?" Após um momento de silêncio, Itachi falou com leveza: "Kuroto-san, eu esperava manter isso em segredo de Sasuke pelo maior tempo possível. Seria melhor se ele não descobrisse a história vergonhosa do clã. Na noite do golpe, todos os radicais do clã Uchiha foram eliminados. Hoje em dia, ninguém mais fala sobre o golpe. Portanto, Itachi deseja ocultar o passado sombrio do clã de Sasuke e espera que o clã Uchiha e seu pai continuem a manter uma imagem positiva aos olhos de Sasuke." "E quanto a Kiyomi?" perguntou Kuroto. Ao contrário de Sasuke, Kiyomi ainda estava na vila. Embora não estivesse no distrito Uchiha naquele momento, isso não significava que as coisas seriam fáceis para ela. Itachi respondeu: "Aquela garota é bastante observadora. Além disso, como o estado de Izumi não anda muito bom ultimamente, Kiyomi pode aprender alguma coisa. Talvez eu nem precise explicar as coisas para ela. Ela pode descobrir tudo sozinha e tirar suas próprias conclusões." "Entendo", assentiu Kuroto. Após refletir sobre as palavras de Itachi, disse: "Em última análise, a decisão é sua, mas sugiro que pense bem sobre isso." Após uma pausa, acrescentou: "Não há problema em esconder isso por enquanto. No entanto, você também deve entender que não pode esconder algo assim para sempre de seus irmãos. Cedo ou tarde, eles descobrirão sobre aquela noite. Portanto, sugiro que seja melhor contar a verdade a eles você mesmo. Dessa forma, você poderá preservar a dignidade do clã Uchiha." Itachi ponderou sobre as palavras de Kuroto e assentiu: "Sim, vou pensar nisso com cuidado." "Bem, não precisa se preocupar tanto. É um assunto da sua família e como próximo chefe, você tem a liberdade de tomar suas próprias decisões", disse Kuroto dando de ombros. Na verdade, até mesmo Kuroto acredita que esconder a verdade de Sasuke por enquanto não é uma má ideia. Ele não dirá muito sobre Kiyomi, mas, em relação a Sasuke, isso sem dúvida seria útil, pois o estimularia emocionalmente de forma constante. Para o crescimento do clã Uchiha, a estimulação emocional é o fator mais crucial. Kuroto entende isso muito bem, pois é um especialista em estimular os membros do clã Uchiha. Ao longo dos anos, ele observou Shizui, Itachi, Shinichi e Sasuke. Sem mencionar o experimento que conduziu com os irmãos Uchiha, Ryota e Hideki. Sob a intensa estimulação emocional que ele proporcionou, tanto Ryota quanto Hideki despertaram seus Mangekyou Sharingan simultaneamente. Graças à sua pesquisa sobre as emoções do clã Uchiha e como estimulá-las emocionalmente, Kuroto sabe que, ao contrário da maioria dos outros membros do clã Uchiha, Sasuke é um pouco diferente. Ao contrário de emoções negativas como ódio, raiva e desespero, que têm um efeito significativo sobre outros membros do clã Uchiha, Sasuke não parece se importar tanto com ele. Em vez disso, ele se sente emocionalmente estimulado ao saber da dor, do sofrimento e da tristeza dos outros e deseja protegê-los. Pense bem, no cânone, na noite em que o clã Uchiha foi aniquilado por Itachi, Sasuke só conseguiu despertar um Sharingan de 2 Tomoe. Mesmo depois disso, Itachi usou Tsukuyomi nele repetidamente, fazendo-o testemunhar a noite do genocídio várias vezes, mas nada aconteceu. Pelo contrário, a batalha contra Momoshi Zabuza e Yuki-Aku na Terra das Ondas provou ser mais útil, já que Sasuke conseguiu ativar seu Sharingan de 2 Tomoe para proteger Naruto. Mais tarde, na Batalha do Vale do Fim, Sasuke admitiu que Naruto era seu único amigo e se recusou a seguir os passos de Itachi. Ele escolheu não matar Naruto para despertar o Mangekyou Sharingan e, naquele momento, despertou o Sharingan de 3 Tomoe. Uma situação semelhante ocorreu quando ele despertou o Mangekyou Sharingan. No cânone, Itachi provavelmente calculou que matar seu Nin-san ajudaria Sasuke a despertar o Mangekyou Sharingan. No entanto, a morte de Itachi apenas deixou Sasuke atordoado, e não foi suficiente para que ele despertasse seus olhos. Em vez disso, ao descobrir a verdade sobre o genocídio do clã Uchiha e o sofrimento que seu Nin-san teve que suportar durante todos aqueles anos, essa revelação emocional o estimulou o suficiente para despertar o Mangekyou Sharingan. Esses exemplos validam a teoria de Kuroto sobre a simulação emocional de Sasuke. O objeto de proteção pode ser qualquer coisa, como um amigo, um parente ou talvez algo como o orgulho e a reputação do clã. Recordando as diversas ocasiões em que Sasuke despertou seu Sharingan, como seu Sharingan evoluiu de um único Tomoe para 2 Tomoe e como finalmente se transformou em 3 Tomoe, Kuroto sentiu-se mais confiante em sua análise. Na época em que despertou seu Sharingan neste mundo, o que o motivou a fazê-lo não foi a raiva que sentiu após sua trágica derrota para Kimimaro. Em vez disso, foi a decepção no rosto de Fugaku e as dúvidas dos aldeões vizinhos sobre a força do clã Uchiha. Para obter a aprovação de seu pai e proteger a reputação do clã Uchiha, Sasuke despertou seu Sharingan. Quando seu Sharingan de um único Tomoe evoluiu para 2 Tomoe, foi na Floresta da Morte contra a falsa Akatsuki. Sasuke despertou o Sharingan de 2 Tomoe para proteger Naruto e Akumo. Da mesma forma, desta vez, para proteger Naruto e Fu de serem levados por Nagato, o Sharingan de 2 Tomoe de Sasuke evoluiu para o Sharingan de 3 Tomoe. Refletindo sobre esses cenários, Kuroto não pôde deixar de murmurar para si mesmo: talvez, usando esse conhecimento, eu possa elaborar uma abordagem para estimular Sasuke. Acho que vou pensar nisso.
Com esse pensamento em mente, Kuroto e Itachi finalmente chegaram ao quintal da mansão do patriarca e entraram na área de retiro de Fugaku. Deixando Itachi para trás, Kuroto entrou sozinho na casa e viu Uchiha Fugaku, que havia perdido a visão, sentado com sua esposa Uchiha Mikoto. Ao entrar, Fugaku percebeu sua chegada e o convidou a sentar-se, o que Kuroto fez. Mikoto serviu uma xícara de chá para Fugaku e Kuroto, e então saiu da sala. Agora que só restavam Fugaku e Kuroto na sala, após um momento de silêncio, Fugaku perguntou, entre Shizui e Shinichi, qual deles te ajudou? Ou será que os dois te ajudaram? A pergunta de Fugaku surpreendeu Kuroto, que questionou com uma expressão de interesse. O que te faz pensar que algum deles me ajudou? Você acha que eu vou acreditar que tanto Shizui quanto Shinichi foram derrotados silenciosamente pelo Omuzubi? Perguntou Fugaku com um resmungo. Ele então disse, pelo menos, um deles não deve ter lutado. Também existe a possibilidade de que nenhum dos dois tenha oferecido resistência. Ao ouvir o raciocínio de Fugaku, um sorriso surgiu no rosto de Kuroto enquanto ele assentia. Você tem razão. Tanto Shizui quanto Shinichi, eles me ajudaram. Acho que é mais preciso dizer que eles sempre trabalharam para mim. E não são só os dois, até mesmo seu filho Itachi, ele também é leal a mim. Ao terminar sua resposta, Kuroto sentiu que a situação era de certa forma irônica. Quando Fugaku ainda tinha seus olhos, ele não conseguia enxergar a situação com precisão, nem os pensamentos das pessoas ao seu redor. Mas agora que havia perdido a visão, ele era capaz de ver exatamente o que acontecia ao seu redor e, ao mesmo tempo, também aprenderá a ler os pensamentos dos outros. Capítulo 939. Você tem razão. Tanto Shizui quanto Shinichi, eles me ajudaram. Acho que é mais preciso dizer que eles sempre trabalharam para mim. E não são só os dois, até mesmo seu filho Itachi, ele também é leal a mim. Embora Fugaku tivesse considerado várias possibilidades, ao ouvir Kuroto admitir a verdade, não conseguiu esconder a surpresa em seu rosto. Seus lábios tremeram como se quisesse dizer algo, contudo nada saiu. Finalmente respirou fundo e perguntou, por quê? Fugaku não consegue entender por que Shizui, Shinichi e até mesmo seu filho Itachi o trairiam para ajudar Kuroto, que é claramente um forasteiro. Não há necessidade de falar sobre Shizui. Considerando a amizade entre Shizui e Kuroto, a traição de Shizui ainda é de certa forma aceitável. No entanto, Itachi e Shinichi, na visão de Fugaku, Itachi não deveria ter um relacionamento tão próximo com Kuroto a ponto de confiar mais nele do que em seu próprio pai. O mesmo se aplica a Shinichi. Se Fugaku se lembra corretamente, Shinichi odiava Kuroto porque este era parcialmente, indiretamente responsável pela morte de Uchiha Kurumi. Portanto, não faria sentido Shinichi ficar do lado de Kuroto, mas a realidade é outra. Não apenas Shizui, mas também Itachi e Shinichi se aliaram a Kuroto e o traíram. Imagine ser pai e patriarca e desconhecer completamente as verdadeiras intenções de seu filho, um dos membros mais poderosos do clã. Após um momento de reflexão, Kuroto decidiu responder à pergunta de Fugaku. Shizui sempre foi leal a mim. Há alguma dúvida sobre isso? Não, respondeu Fugaku balançando a cabeça. O fato de Shizui ser leal a Kuroto é bastante óbvio. Mesmo na reunião do Conselho de Konoha, Shizui o ignorou o patriarca do clã Uchiha, ignorou Sarutobi Hiruzen, o terceiro Hokage, e ignorou todos os outros membros importantes do conselho. Ele executou diretamente Mizuki, que estava tentando incriminar Kuroto com falsas acusações. Essas ações de Shizui alarmaram muitas pessoas e criaram dúvidas sobre a quem Uchiha Shizui era leal. E a resposta era clara, nem ao patriarca Uchiha, nem ao terceiro Hokage. Shizui é leal ao terceiro Hokage, Hyuga Kuroto. Vendo que Fugaku aceitou a escolha de Shizui, Kuroto continuou. Quando Shinichi desertou de Konoha, nosso esquadrão Anbu foi responsável por capturá-lo. Naquela época, sem que os outros no meu esquadrão soubessem, eu já o havia derrotado. No entanto, em vez de eliminá-lo ou trazê-lo de volta para a vila, ofereci a ele a opção de se tornar meu subordinado, o que ele aceitou. Então, conforme minhas instruções, ele se infiltrou na organização Akatsuki como meu espião. Ele trabalhou naquela organização como meu espião, enviando-me informações sobre suas atividades sempre que podia. Então, como você pode ver, ele tem sido leal a mim por muito tempo. Ao ouvir a resposta de Kuroto, Fugaku ficou estupefato. Jamais esperara tal reação. Por mais que tentasse, Fugaku não conseguiu esconder o choque em seu rosto e questionou incrédulo. Você certamente está brincando? Shinichi já havia jurado lealdade a você naquela época? De fato, assentiu Kuroto com um sorriso calmo. Fugaku questionou apressadamente. Mas como isso é possível? Se bem me lembro, você era apenas um Jounin especial naquela época. Você não deveria ter poder para derrotar Shinichi, que havia despertado o Mangekyou Sharingan. Além disso, dadas as suas habilidades, é incrivelmente difícil para qualquer um derrotá-lo. Foi por causa de Ryumyaku? Embora tivesse renunciado ao seu Sharingan na noite do golpe em que Satori apareceu, Fugaku, preocupado com a segurança do clã Uchiha, estava atento a tudo. Portanto, ele sabia, é claro, que Kuroto possuía o Ryumyaku e o usou para selar Satori novamente. A ação de Kuroto para proteger a vila de Satori foi testemunhada por inúmeros cidadãos de Konoha, então não havia como esconder. Em resposta à pergunta de Fugaku, Kuroto optou por permanecer em silêncio. E como Kuroto escolheu o silêncio, Fugaku pensou que havia adivinhado corretamente. Após um breve silêncio, Fugaku lembrou-se de algo e perguntou com uma expressão duvidosa. Não me diga. Aquela vez em que Shizui e Itachi descobriram repentinamente o retorno de Shinichi, e nós, do clã Uchiha, fomos resgatá-lo e escoltá-lo de volta para Konoha. Isso também foi planejado por você? Kuroto não negou as dúvidas de Fugaku. Assim, naquela época eu estava ocupado com algo muito importante e não tinha tempo a perder, então instruí Shizui e Itachi. Eu tinha certeza de que você aceitaria a missão, já que estava bastante ansioso para trazer Shinichi de volta ao clã Uchiha, não é, Fugaku-san? Fugaku suspirou, nada mais fazia sentido para ele. E suas ações anteriores pareciam uma piada.
Para impedir que Shizui vazasse os detalhes do golpe de estado, Fugaku instruiu Shinichi a vigiá-lo. Agora descobriu-se que Shinichi também era leal a Kuroto. Fugaku não sabia mais quem lhe era leal. Com o último suspiro, Fugaku mencionou Itachi. E quanto ao meu filho? Desde quando ele lhe é leal? A Itachi. Hein? Murmurou Kuroto com um sorriso divertido. Ao se lembrar da primeira vez que conversou com Itachi, ele disse: lembro-me de ter ido em uma missão com Itachi há uns 11 anos. Tudo começou naquela época. Observei Itachi atentamente durante aquela missão e percebi que ele era diferente, muito mais maduro do que seus colegas, um tanto parecido comigo. Desde então, sempre o observei. Talvez Itachi também tenha sentido algo. Então, quando se deparava com um problema que não conseguia resolver sozinho, ele vinha até mim. E eu o guiava e o treinava para que pudesse encontrar as respostas que procurava. As coisas continuaram assim pelos anos seguintes e, quando me dei conta, já estávamos trabalhando juntos. Tenho grandes expectativas em relação a Itachi e até agora ele não me decepcionou. Ele até despertou seu Mangekyou Sharingan muito jovem, o que foi outro ponto positivo. Fugaku ficou sem palavras ao ouvir a resposta de Kuroto. Todos, exceto ele, pareciam saber que seu filho havia despertado o Mangekyou Sharingan, e ele? Só descobriu isso há alguns dias. O mais chocante é que inicialmente ele presumiu que Shinichi e Itachi decidiram ficar do lado de Kuroto somente depois que ele se tornou Godame Hokage. Acontece que não é bem assim. Desde o início eles nunca foram leais a ele, sempre foram leais a Kuroto. Fugaku jamais imaginou que os 3 Uchihas mais capazes e fortes desta geração serviriam a um Hyuga. Isso é realmente absurdo. Ninguém poderia imaginar que os 3 estivessem trabalhando para você durante todos esses anos. Murmurou Fugaku em um tom de voz incrédulo. É difícil para Fugaku aceitar a verdade. Kuroto deu de ombros. A verdade é a verdade. E acrescentou: e por favor, não me interprete mal, mas, francamente, eu nunca o considerei alguém adequado para ocupar o cargo de patriarca de um clã tão importante quanto o Uchiha. Ao ouvir a autoavaliação de Kuroto, Fugaku ficou triste. Talvez você tenha razão. Então, olhou para Kuroto e perguntou: pode me dizer onde errei? O fato de você não conseguir entender o processo de pensamento e as crenças de Itachi, Shizui e Shinichi. Você estava sendo levado pela voz da maioria. No entanto, isso não significa que todos queriam o que a maioria queria, nem que o que a maioria queria era o caminho certo. Os 3 são pessoas inteligentes. Eles têm seus próprios processos de pensamento e seus próprios objetivos na vida. Quando a situação do clã Uchiha estava se deteriorando, eles precisavam de segurança e confiança concreta para garantir que o clã não perecesse e que a situação não piorasse. Algo que você não conseguiu lhes proporcionar. Portanto, eles recorreram a outras fontes, tentaram encontrar as respostas que procuravam por conta própria, explicou Kuroto. Entendo, pensou Fugaku, refletindo sobre a situação atual do clã Uchiha, e teve que aceitar a resposta de Kuroto, ficando ainda mais deprimido. Parece que o caminho que escolheram foi o melhor. No estado atual, pelo menos o clã ainda existe e felizmente não somos chamados de traidores. Kuroto sorriu e perguntou: acho que você entendeu onde errou, não é, Fugaku-san? Fugaku assentiu com a cabeça sim. Contudo, uma certa relutância surgiu em seu rosto quando disse: para ser honesto, eu também não queria seguir esse caminho. Porém, as vozes da população estavam ficando cada vez mais altas, e eu não consigo aceitar o fato de que sempre fomos isolados do círculo político da vila. Por que os Uchihas podem se tornar Hokage? Nós fundamos a vila junto com o clã Senju, mas o clã Senju pereceu, então a vila deveria ser nossa por direito. Mesmo que ela deva ser nossa por direito, não queremos reivindicar a posse da vila. O que queremos é ser incluídos no círculo político da vila, participar ativamente do órgão decisório e ter um Hokage do nosso clã, pelo menos uma vez. Ao ouvir as palavras de Fugaku, Kuroto suspirou. Na verdade, ele não achava que houvesse nada de errado com o desejo de Fugaku. Ao mesmo tempo, Kuroto também percebeu que mesmo que as queixas entre os dois lados tivessem sido resolvidas, ainda havia algo a ser tratado. Caso contrário, dentro das próximas gerações, a situação voltaria a ser como era até alguns dias atrás. Só existe um método para resolver esse problema, que é garantir que uma geração de Hokage venha do clã Uchiha. Felizmente temos um ótimo candidato para a próxima geração, pensou Kuroto com um sorriso nos lábios, e declarou: o próximo Hokage será Itachi. Eu lhe dou minha palavra, Fugaku-san. O quê? Fugaku ficou atônito ao levantar a cabeça em choque. Ele não conseguia acreditar no que acabará de ouvir e perguntou mais uma vez: o quê? O que você acabou de dizer? Mesmo que Fugaku não tivesse mais olhos, naquele momento, Kuroto sentiu que Fugaku estava olhando diretamente para sua alma em busca da resposta. Após um momento de surpresa, Kuroto repetiu suas palavras: o próximo Hokage será Itachi. Esta é a minha promessa para você, Fugaku-san. Você está falando sério mesmo? Perguntou Fugaku com um olhar duvidoso. Tendo suas esperanças frustradas não muito tempo atrás, Fugaku não queria que a chama se reacendesse apenas para se extinguir novamente. Kuroto assentiu com a cabeça. Claro que estou falando sério. Venho treinando o Itachi há mais de uma década, portanto, o conheço melhor do que você e melhor do que ele mesmo. Embora ainda haja muitas coisas que ele precisa aprender, ele é, sem dúvida, o melhor candidato para o cargo de próximo Hokage de Konoha. Na opinião pessoal de Kuroto, Itachi seria um Hokage muito melhor do que até mesmo Kakashi. Apesar de ser um Uchiha, Itachi possui a astúcia e a mentalidade de um Nidame Hokage. Ao mesmo tempo, ele tem a bondade e o coração de um Shodame Hokage. É claro que Itachi também adotou diversas características de Kuroto, o que o torna o melhor candidato para o cargo de próximo Hokage. Mas, será que os anciãos concordariam com isso? Perguntou Fugaku hesitante. Mesmo que Kuroto prometa fazer de Itachi o próximo Hokage, a menos que os anciãos concordem em aceitá-lo como Hokage, isso não terá significado algum. Kuroto deu uma risadinha, balançando a cabeça. A opinião deles não importa.
podem pensar que são eles que mandam em tudo, mas estão completamente enganados. Nunca foram eles que estiveram no controle. Ao ouvir as palavras de Kuroto, Fugaku ficou mais uma vez surpreso. No entanto, ele não comentou nada e assentiu levemente. Se você realmente puder cumprir a promessa que fez. Ele fez uma pausa para mudar sua posição sentada para se prostrar e continuou. Então todo o clã Uchiha jura lealdade a você, Godami Okage Hyuga Kuroto-sama. Um sorriso surgiu no rosto de Kuroto ao notar as mudanças no temperamento de Fugaku. Se fosse qualquer outra pessoa, Fugaku teria zombado da promessa. Dado que quem proferiu essas palavras foi Hyuga Kuroto, alguém que conquistou a confiança e a lealdade não apenas de Shizui e Shinichi, mas também de seu filho Itachi. Isso fez com que Fugaku sentisse que podia confiar em Kuroto. Ao mesmo tempo, através da conversa, Fugaku também percebe que Kuroto não é o Okage fantoche que todos acreditam que ele seja. Hyuga Kuroto tem seus próprios pensamentos, e aqueles que controlam e influenciam suas decisões não são os membros do Conselho dos Anciãos. Vendo que seu plano estava indo bem, Kuroto pediu a Fugaku que se levantasse e disse: Itachi será o próximo Okage, não há dúvida disso. O fato de você ter jurado lealdade ao clã Uchiha é ótimo, no entanto, tenho algumas outras condições, então por favor, ouça-as antes de tomar qualquer decisão. Capítulo 940. O fato de você ter jurado lealdade ao clã Uchiha é ótimo, no entanto, tenho algumas outras condições, então por favor, ouça-as antes de tomar qualquer decisão. Advertiu Kuroto. Fugaku ergueu a cabeça inexplicavelmente e perguntou: quais são as condições? Kuroto assentiu com a cabeça sim, e então parou de falar, dando a Fugaku algum tempo para refletir sobre o assunto. Fugaku refletiu sobre isso enquanto sua expressão se tornava séria e perguntou: quais são as condições? Kuroto ergueu a mão e abriu o dedo indicador enquanto dizia: se alguém lhe perguntar no futuro sobre o paradeiro do seu Mangekyou Sharingan, não importa quão cruel seja o método usado, sua resposta deve ser sempre a mesma. O Omuzubi de Amatsukami roubou meu Mangekyou Sharingan depois de me derrotar em uma batalha de Genjutsu na noite em que Satori atacou a vila. Fugaku assentiu imediatamente, não tenho problema nenhum com isso. Mesmo que Kuroto não tivesse perguntado, Fugaku não teria revelado a verdade sobre aquela noite a ninguém. Afinal, Fugaku sabe que quem roubou seu Mangekyou Sharingan foi seu filho mais velho, Itachi. Fugaku preferiria a morte a trair seu filho. E ele também não se preocupava com a possibilidade de tais informações serem tiradas dele sem seu controle, pois, sendo o patriarca Uchiha, ele possui um número suficiente de selos em seu cérebro, tornando a leitura de seus pensamentos praticamente impossível. Portanto, não havia a menor chance de informações tão cruciais serem vazadas. Embora tenha concordado sem muita reflexão, ele ainda não conseguia deixar de se perguntar: será que Itachi se tornou secretamente parte da Amatsukami? Suas suspeitas não eram infundadas, afinal, o Susanoo do Omuzubi masculino de Amatsukami parece ser bastante semelhante ao seu Susanoo, portanto não é impossível. Os sentimentos de Fugaku eram um tanto complexos ao pensar em Itachi se tornando parte dos Amatsukami. Em vez de responder à pergunta de Fugaku, Kuroto disse: independentemente de ele ter se juntado ou não, isso não lhe diz respeito, Fugaku-san. Se rumores falsos se espalhassem sobre Itachi fazer parte da Amatsukami, isso lhe renderia a ira de todo o clã Uchiha e também causaria problemas desnecessários para todo o clã Uchiha. Portanto, é melhor não falar sobre isso. Ao ouvir as palavras de Kuroto, Fugaku assentiu: entendo. Fugaku concordou com Kuroto. Ele compreendia perfeitamente que não era mais o mesmo de alguns dias atrás. O Fugaku atual sem seu Sharingan, Mangekyou Sharingan, era fraco demais para guardar qualquer segredo. Fugaku sabia que já havia causado muito sofrimento a seus dois filhos com suas ações passadas. Ele não queria se tornar mais uma fonte de problemas para eles. Portanto, não saber coisas que ele não deveria saber é o melhor para ele, assim como para Itachi e o resto do clã Uchiha. Kuroto ficou satisfeito com a compreensão de Fugaku, sorriu levemente e, em seguida, abriu o outro dedo, o dedo médio, enquanto dizia: a segunda condição diz respeito ao seu filho mais novo, Uchiha Sasuke. Assim que Kuroto mencionou o nome de Sasuke, Fugaku ficou repentinamente nervoso e perguntou: Sasuke? Não acho que ele tenha feito nada que mereça sua atenção, nem que ele saiba a verdade sobre aquela noite. Itachi pareceu não querer contar a Sasuke ainda. Kuroto balançou a cabeça. Não se trata disso e após uma breve pausa, continuou: isso diz respeito ao potencial de Uchiha Sasuke. Se falarmos dos talentosos membros do clã Uchiha, que incluem Shizui, Shinichi, Itachi, Izumi, Sasuke, Kiyomi e claro, você também. Considerando essas pessoas, se falarmos de talento, então, é claro, Sasuke não é o melhor. Ele pode ter despertado seu Sharingan muito jovem, antes mesmo de Itachi e Shizui. No entanto, você não pode negar que Sasuke não é o melhor em termos de talento. Esse título pertence por direito a Itachi. Certamente assentiu Fugaku. Se for uma questão de talento, então Itachi é, sem dúvida, o Uchiha mais talentoso que Fugaku já viu. Esse era o seu pensamento mesmo quando ele não sabia que Itachi ainda não havia despertado seu Mangekyou Sharingan. Mesmo agora, seus pensamentos não mudaram. Nem mesmo Shizui, considerado o combatente mais poderoso das 5 grandes nações, é tão talentoso quanto Itachi aos olhos de Fugaku. Embora Fugaku concordasse com as palavras de Kuroto, ele parecia não entender aonde Kuroto queria chegar com isso. Mas eu não entendo que o talento de Itachi tem a ver com Sasuke. Kuroto pousou a xícara de chá que tinha nas mãos sobre a mesa e então disse: é claro que o talento é importante para determinar o quão longe um ninja pode chegar. No entanto, não é tudo. O mais importante é o potencial, que equivale ao nível máximo de força que alguém pode alcançar em sua vida. Quando se trata do potencial de todos os membros do clã Uchiha atualmente vivos, acredito que Sasuke supera todos os Uchiha, até mesmo Itachi e Shizui.
Sasuke tem o maior potencial, murmurou Fugaku surpreso. Nos últimos anos, Fugaku também havia notado o progresso de Sasuke. Embora ele levasse relativamente mais tempo para aprender as coisas em comparação com Itachi, Sasuke parecia ter uma natureza trabalhadora, dedicando todo o esforço necessário para se tornar forte. Seja como for, Fugaku nunca havia pensado muito sobre o potencial de Sasuke e até onde ele chegaria. Agora que Kuroto havia mencionado algo sobre Sasuke ter o maior potencial entre todos os Uchiha vivos, Fugaku não pôde deixar de pensar no potencial de Sasuke e questionou. Será que isso é mesmo verdade? Kuroto assentiu com a cabeça. Não tenho nenhum método para provar minha afirmação, mas acredito que seja realmente esse o caso. Entendo, murmurou Fugaku e disse, como pai, certamente me sinto alegre, orgulhoso e aliviado ao ouvir isso. No entanto, ainda não compreendo o que o senhor está tentando dizer, Okage-sama. Claro que não, Fugaku-san. Eu ainda não conversamos sobre isso, disse Kuroto com uma risadinha, e continuou. Agora que estabelecemos a possibilidade hipotética de que Sasuke tem o maior potencial entre todos os Uchiha, quero que você coopere comigo para que ele possa desenvolver todo o seu potencial. Cooperar? Murmurou Fugaku finalmente entendendo a intenção de Kuroto. Após um momento de contemplação, ele perguntou a Kuroto, posso saber o que o Okage-sama tem em mente para desenvolver o potencial de Sasuke? Kuroto assentiu e explicou, então, é mais ou menos assim. Kuroto então detalhou alguns aspectos de seu plano para Sasuke. Ao mesmo tempo, compartilhou informações sobre a existência do Mangekyou Sharingan Eterno, que ele imaginava Sasuke obtendo no futuro. Ele também discutiu os desafios associados ao Mangekyou Sharingan e como o Mangekyou Sharingan Eterno oferece a melhor solução para esses problemas. Ao ouvir os detalhes do plano de Kuroto e descobrir a existência do Mangekyou Sharingan Eterno, Fugaku ficou surpreso, murmurando com uma expressão atordoada. Mangekyou Sharingan Eterno, hein? Ele não esperava ouvir uma informação tão crucial sobre o Sharingan do clã Uchiha de um membro do clã Hyuga. Muitos segredos e informações importantes sobre o clã Uchiha se perderam ou desapareceram quando Uchiha Madara partiu, então, embora Fugaku tivesse ouvido o termo Mangekyou Sharingan Eterno de seu pai durante a infância, ele não sabia os detalhes exatos nem como obtê-lo. Não se podia culpá-lo, já que antes de Fugaku despertar o Mangekyou Sharingan, a própria existência dele era considerada nada mais que um mito entre os membros do clã Uchiha. Quanto mais algo tão extraordinário quanto o Mangekyou Sharingan Eterno. Após Kuroto mencionar o Mangekyou Sharingan Eterno e explicar seus detalhes, Fugaku, embora aceitando a informação, não pôde deixar de expressar sua dúvida. Eu me pergunto por que o Okage-sama sabe sobre o Mangekyou Sharingan Eterno? Duvido que alguém na vila já tenha ouvido falar disso. Kuroto permaneceu em silêncio, oferecendo apenas um leve sorriso. Compreendendo a mensagem implícita, Fugaku rapidamente se desculpou. Foi apenas por curiosidade. Se não quiser responder, não há problema, e não farei mais perguntas. Kuroto assentiu com a cabeça. Ótimo. Fugaku-san, você não é mais o patriarca do clã Uchiha. De agora em diante, você é apenas Uchiha Fugaku. Política e outros assuntos não lhe dizem respeito mais. Portanto, você deve se acostumar a viver como um membro comum do clã Uchiha. Fugaku assentiu. Vou levar isso em consideração, e esboçou um sorriso suave ao compreender o propósito por trás das ações de Itachi. Então, Itachi usou meus olhos para gerar o Mangekyou Sharingan Eterno para Sasuke. Isso me alivia. Se meus olhos puderem ser usados para fortalecer meu filho, então estou satisfeito. Após uma breve pausa, ele perguntou, mas preciso perguntar, por que Itachi não usou esses olhos para si mesmo? Ele já possui o Mangekyou Sharingan. Se os usasse, obteria o Mangekyou Sharingan Eterno e não perderia sua percepção aguçada. Em vez de usá-los, ele pretende guardá-los para Sasuke, o que é compreensível. Mas e quanto a ele? Kuroto explicou. Essa é uma escolha pessoal de Itachi. Ele deseja que Sasuke possua o Mangekyou Sharingan Eterno. E você não precisa se preocupar com Itachi perdendo sua visão e ficando cego. Além do Mangekyou Sharingan Eterno, existe outro método para garantir que um usuário do Mangekyou Sharingan não fique cego. No entanto, esse método é muito doloroso e arriscado, então Itachi não quer que Sasuke o utilize. Entendo, assentiu Fugaku, isso parece ser algo bem típico de Itachi para fazer por Sasuke. Embora Kuroto não tenha mencionado, há mais um motivo pelo qual Sasuke deveria usar o Mangekyou Sharingan de Fugaku e não de Itachi. O fato de Sasuke ser a reencarnação de Otsutsuki Indra. Por isso, as chances de ele despertar o Rinnegan são muito maiores em comparação com Itachi. É claro que Kuroto não está dizendo que Itachi não pode despertar o Rinnegan, mas mesmo que pudesse, as chances são baixas e certamente levaria muitas décadas. Veja Uchiha Madara como exemplo, embora ele tenha levado várias décadas para despertar o Rinnegan. Considerando que Madara foi de longe a reencarnação mais poderosa de Indra, Itachi precisaria de várias vidas para despertar o Rinnegan. Não é o tipo de tempo que eles têm no momento. Portanto, mesmo que Sasuke não tenha despertado o Mangekyou Sharingan, por ser a reencarnação de Indra, Kuroto apostará nele. Afinal, o sábio dos 6 caminhos preferiria a reencarnação de seu filho a Itachi, que é apenas um descendente de Indra. Após dar uma breve explicação sobre tudo, Kuroto disse, estas são as minhas 2 condições. Então, qual é a sua decisão, Fugaku-san? Fugaku sorriu alegremente e assentiu. Já que o Okage-sama é sincero quanto ao futuro dos meus 2 filhos, não tenho mais nada a pedir em troca. Cooperarei plenamente com você para que meus 2 filhos possam brilhar como brilham aos seus e aos meus olhos. Como ele também despertou o Mangekyou Sharingan, Fugaku compreende plenamente o preço a que esses olhos foram obtidos. Ele acredita que se puder trocar sua vida pelo futuro de seu filho, então não é um preço tão alto a se pagar. Talvez essa seja a razão da minha existência. Embora Fugaku quisesse perguntar também sobre o futuro de sua filha, adotiva, Kiyomi, após refletir, decidiu não fazê-lo, pois seria ganância demais. Além disso, com base em suas conversas com Kuroto até então,
Fugaku passou a acreditar que Kuroto não faria injustiça a Kiyomi e que lhe proporcionaria um ambiente adequado para que ela se tornasse uma kunoichi excepcional. Que bom ouvir isso, disse Kuroto com um aceno de cabeça satisfeito. Então ele disse, agora que isso está resolvido, vamos tratar de outro assunto importante. Eu também preciso do pergaminho de Izanagi. No caminho para cá, Itachi mencionou a Kuroto que não conseguia encontrar o pergaminho de Izanagi que Kuroto desejava. Kuroto ficou surpreso com a notícia e pensou que talvez Fugaku ainda o tivesse guardado e não o tivesse entregado a Itachi. Então ele perguntou diretamente a Fugaku. Fugaku ficou surpreso ao ouvir o termo Izanagi da boca de Kuroto. Contudo, considerando que Kuroto sequer tinha conhecimento de algo como o Mangekyou ou Sharingan interno, Fugaku não se importou mais e respondeu com uma recusa impotente. Por favor, me perdoe, porém eu não posso fazer isso. Mesmo que eu quisesse, não posso te entregar esse pergaminho. Kuroto ficou confuso. Por quê? Fugaku suspirou. Não é que eu não queira te dar, é só que eu não posso porque o pergaminho foi roubado. Kuroto ficou surpreso. Fugaku assentiu e começou a explicar. Foi por volta da época em que Uchiha Madara supostamente morto pelo Shodami-sama, que o pergaminho de Izanagi desapareceu. Então, nem mesmo meu pai teve a chance de dar uma olhada nele. Kuroto ainda não conseguia aceitar que o pergaminho de Izanagi tivesse desaparecido e questionou. Como ele pôde simplesmente desaparecer? Será que alguém o levou da vila? Será que foi Uchiha Madara antes de partir? Uchiha Madara havia usado o Izanagi, então é possível que ele tenha levado o pergaminho consigo, mas conhecendo Madara, isso não deveria ter acontecido. Além disso, Shimura Danzo usou esse jutsu repetidamente como se não fosse nada. Fugaku respondeu balançando a cabeça, não sabemos. E acrescentou, isso é apenas especulação, mas meu pai acreditava que quem roubou o pergaminho de Izanagi foi o Nidame Okage Senju Tobirama-sama. Kuroto murmurou franzindo a testa, Nidame Okage-sama? Agora que ele mencionou isso. Fugaku assentiu sim e continuou. Não sabemos os motivos pelos quais ele roubou aquele pergaminho. Talvez ele não quisesse que nós, Uchiha, tivéssemos o poder do Izanagi ao nosso lado porque ele poderia ter previsto algo como um golpe de estado no futuro. Ou talvez tivesse outras intenções, como salvar a vida de seu irmão mais velho. No fim das contas, não podemos ter certeza, mas meu pai acreditava que ele usou seu jutsu do dragão voador para roubar aquele jutsu proibido. Seja no cânone ou neste mundo, Shimura Danzo usou repetidamente aquele jutsu proibido para alterar a realidade. Há muitas especulações sobre como ele conseguiu esse jutsu, mesmo não sendo o patriarca Uchiha. Alguns acreditam que quem lhe deu informações sobre ele pode ter sido Shizui ou Itachi, mas Kuroto discorda. Isso é simplesmente impossível. Mesmo que fosse possível no cânone, é impossível neste mundo. Outra especulação é que ele possa ter obtido esse jutsu após a aniquilação do clã Uchiha. Mas então como você explicaria o uso do Izanagi para surpreender Shizui no cânone? E como ele usou esse jutsu repetidamente neste mundo se o clã Uchiha não foi aniquilado neste mundo? Portanto, esse também não é o caso. Agora, a resposta de Fugaku apresentou outra possibilidade. A fonte é Senju Tobirama. Considerando que Senju Tobirama ousou trabalhar com jutsus proibidos extremamente reprovados como o Edo Tensei, e que não hesitou em estudar o cadáver de Uchiha Madara, bem como o Sharingan do clã Uchiha, não é impossível que ele também tenha roubado esse jutsu proibido. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!